E já está no ar o Futebol Mais Debate com você todas as segundas-feiras a partir de 8 da noite. Então, estamos às 8 em ponto e em ponto estamos com você para debater os assuntos do final de semana da 7ª rodada do Campeonato Paulista, porque teve vitória do Corinthians em cima do São Paulo de novo e outra vez. Teve o Palmeiras que não jogou nada e o Santos que vai entrar em campo já já. E se terminasse o campeonato hoje, o Azulão estaria rebaixado. Tem o mesmo número de pontos do Botafogo de Ribeirão Preto, só que o Botafogo venceu uma partida e o Azulão nenhuma. Mas para falar disso e muito mais, vamos aqui com os nossos convidados de hoje. Está à minha direita o Edgar Montemor, que é o executivo do São Bernardo Futebol Clube. O Tigre, o Tigrão, tá valente, tá bravo, tá rugindo forte, Edgar. Prazer tê-lo aqui, muito obrigado pela visita, pela presença. Prazer é meu, boa noite, Gurian, boa noite, Carreiras, boa noite aos telespectadores da TV+. O Tigre não tem rugido tão forte nessa metade de campeonato, mas acredito que temos mais 7 rodadas ainda, o São Bernardo deve dar a volta por cima e deve terminar a competição de uma boa maneira. É por isso que eu falei, precisa rugir forte, senão a casa vai cair, não é, Carreiras? Eu deixei o Carreiras por último, porque respondeu muitas ligações hoje, muitas conversas, teria gritado muito ontem, por volta de 10 da noite, o freguês voltou, não entendi nada, o que foi, Carreiras? Boa noite, Gurian, boa noite, Edgar, obrigado pela presença aqui com a gente também, Edgar. Eu tava mexendo até no meu celular aqui que meu Waze tá com problemas, muito sério, Gurian, sabe? Sim, não. Porque eu digitei assim, freguesia, sabe onde ele para? No meio de 2 muros ali na Marquês de São Vicente, sabe? Sei. Ele tá ali naquela... No Triângulo das Bermudas, Nacional, Palmeiras, São Paulo? Na verdade, Nacional, né? Isso não vou dizer, mas não sei, mas ele fica meio perdido ali entre o São Paulo e o Palmeiras, que ele não tá digitando freguesia, ele tá perdido ali, não sei porquê. Tá no Waze, põe o Waze e digita freguesia, ele fica perdido ali, né? Você queria ir pra freguesia do O, aquela da frente. Freguesia do O, pessoal, vocês não vão pensar besteira, pessoal. De jeito nenhum. Não vão pensar besteira. Mas a gente vai falar do jogo de ontem também, né? Vamos falar do técnico dos clássicos, né? Do senhor Carille. Senhor Clássico, como está sendo chamado, e teve também aí o Gustavo Ergol. Por que Gustavo Ergol? É o Gustavo que para no ar e parando ali sabe fazer gol. Mas olha, para você que está conosco, vamos aos presentes aqui do Futebol Mais Debate. Para você que é um jantar para 2 pessoas lá no restaurante 7 Mares, Carreiras. Isso, do nosso querido Simon, família corintianaça lá. E 2 pessoas também serão contempladas para um jantar lá na Costelaria Berlim. Então, Daniel, hoje era legal você estar aqui, viu, Daniel? Daniel que é São Paulino, hoje eu ia zoar pouco você, viu, Daniel? Aqui, pegar você aqui hoje ia ser legal, viu? E onde eu fecho todas as noites de segunda-feira, acompanhado de um maravilhoso suco de laranja e pizzas de vários e diversos sabores. Que delícia! Pizzaria Tripla e também tem presente para o telespectador do Futebol Mais Debate, não é, Carreiras? Isso, do nosso querido Gugu. Um forte abraço, Gugu. Pizza maravilhosa, daqui a pouco a gente está lá. Tá certo. Tem almoço para 2 pessoas lá no La Gábia. La Gábia do outro corintiano, tá? Brincadeira, só os corintianos apoiam. Por que será? Outro corintiano, Aloysio. Forte abraço, viu, Aloysio? E tem um vale compras no valor de R$150 da Maolab e a Lube. Tá certo? Isso, de quem? De quem? Do Júnior corintiano também. Do Júnior corintiano. Caramba, mas é isso aí. Gurião, uma novidade, hein? Opa! Para participar agora, diga, só pelo Facebook. Não tem mais o e-mail. Acabou. O pessoal ia me quebrar com a quantidade de papel. Não dava mais se imprimir tanta mensagem, né? Desculpa, então, Carreiras, não era a minha intenção. Não dava, né, Gurião? Não dava. Então a gente montou um modelo novo, a gente vai. Então, pessoal, por favor, entra no Facebook, fica o tempo inteiro na tela, tá? Para você participar. facebook.com/tvmaisabc. Aí você já siga lá nosso Facebook, acompanha, tá? E aí você pode participar. Esta é a única maneira de você participar do sorteio. Se você quiser assistir a gente pelo nosso YouTube, também é bem bacana. Você pode assistir pelo YouTube, você curte lá a gente, inscreve-se no canal, coloca lá o sininho para tocar quando entra o programa, é bem bacana isso, tá? Mas, por enquanto, a participação, para você concorrer aos prêmios, somente pelo Facebook. Que legal, então. Mas vamos então aqui falar da rodada desse final de semana, que para os grandes foi da seguinte forma. Não, vamos falar primeiro do que jogaço que foi o São Caetano, hein? Perdia de 4-1, teve goleiro expulso, chegou nos 4-4, mas a vitória tão esperada pelo Azulão, e ó que choveu.
Nossa, como E, choveu, ó, hein? jogou com um a menos um tempão, hein? Então, perdeu o goleiro já no primeiro tempo. Mas a tão esperada vitória ainda não veio. Aí depois fomos para o domingo, onde o Palmeiras foi enfrentar a Ferroviária, e a Ferroviária simplesmente parou o Palmeiras. Com a estreia do Ricardo Goulart, Borja, que continuou a torcida pegando no pé, e outros que tais. Guri, eu quero falar bastante desse jogo pelo seguinte, porque eu assisti o jogo do Santos e Ferroviária, foi no início do campeonato. E a Ferroviária meteu um ferrolho lá no Santos, que daqueles, foi terrível. O Santos foi fazer o gol no finzinho do jogo, né? Conseguiu. Já. Não sei se foi bem no finalzinho do jogo. Mas deu um trabalho danado para o Santos, esse time da Ferroviária. E eu contra o Palmeiras, eu esperava mais retrancado, né? Porque é isso, cara. Os caras vêm tocando a bola, chegando, tocando a bola. Não foi nada, não teve nada de retranca. Me surpreendeu aí o rendimento do Palmeiras, viu, Gurian? Na verdade, não aconteceu aquele Palmeiras que a gente está acostumado a ver nos últimos jogos. E com o Dudu, com o Moisés que entrou, com o Borja que é o titular hoje. A estreia do Goulart, vamos devagar, porque ele passou por cirurgia, vem de recuperação. Até não foi mal por tudo que ele passou, esperou. Ele inclusive deu um passe lá pro Borja. Sim. Que, né, o Borja é aquele Borja de sempre. E a torcida já não engole mais o Borja. E essa história de negociação, o Filipão não quis falar. E fica aquela pergunta, tem mesmo ou estão tentando do quem? Do Borja? Não, de balela, de novo essa história. De novo essa história. Gurian, desculpa, balela, não tem. E como eu antecipava já há mais de mês, Cuca no São Paulo. Verdade, você falava isso aí. Eu não falei assim, gente, olha, pode ser o Cuca. Eu falei, Cuca no São Paulo. É isso mesmo. Notícia você falava bancada. Viu, Edgar, o Gurian bancou o Cuca no São Paulo. Não é assim, pode ser, talvez ele... Não, é Cuca no São Paulo. Agora, daqui 2 meses. Não importa. Mas viu? Falou hoje, que pode antecipar a volta. Meu amigo Molines, aliás, quero mandar um forte abraço para o Molines. Ele definiu bem isso daí. O São Paulo contratou um técnico que não pode ser técnico. Aí ele deixou no lugar um técnico que não é técnico, que vai deixar de ser técnico. Você entendeu ou não? E chegou falando que não queria ser técnico. E aí você vai esperar... Agora, esclarece para mim, Gurian, e se o Mancini for campeão paulista? Então, é essa pergunta que eu ia fazer, Edgar. Como é que fica? Essa é boa para Edgar. Você é gerente de futebol, é o executivo de futebol. Você bota um cidadão nas condições do Mancini. Tudo bem, perdeu ontem, mas agora pode começar a virar o negócio. Está de novo só em uma competição, que era o sonho do São Paulo ano passado, era ficar em uma única competição. Aí quando ficou em uma única competição, passou a não ganhar mais. Aí foram lá, buscaram o Hernanes, fizeram, aconteceram aquela situação toda. Mas aí você tem o cara começa a ganhar. Como é que você vai fazer depois? Então, Gurian, é complicado, né? Porque aí você vai mandar o Mancini de volta para o cargo dele, de coordenador, e o Cuca que espera sempre 5, 6 partidas para começar a vencer. Sim, e na verdade o Wagner Mancini ele está de coordenador. O Wagner Mancini não é um coordenador, ele é um treinador de futebol. Muito bem lembrado, né? Isso. Ele é um treinador de futebol. Ele não é um coordenador que está quebrando o galho ali. Foi um dos poucos a ganhar do Corinthians na Arena, quando era técnico do Vitória, né? Ele que derrubou aquela sequência. Né? 1-0. Sim, é difícil a gente de fora saber detalhes no dia a dia do São Paulo para ver por que foi tomada essa posição. Mas é estranho, eu também acho difícil. O São Paulo também não sabe o que está acontecendo. Não, Gurian, agora assim, é terrível isso, né? Vamos falar mais de São Paulo no Clássico. Eu quero até aproveitar e esticar um pouquinho mais aqui sobre o Palmeiras, porque é o seguinte, a gente vê o Corinthians jogando uma bola, mas o Corinthians está toda hora o Carille testando um time. Ele não consegue repor o mesmo time. Estreou o Júnior Urso. É por opção, então. Por opção dele, ele não tá. Agora, onde eu quero chegar no Palmeiras? Torcedor do Palmeiras, esse é o Palmeiras. É isso aí. Não tem mais ninguém para pôr. É isso aí. Então é o seguinte, não ganhar da Ferroviária, vai pegar a Libertadores, time argentino, vai ganhar, então você tem que se avaliar. Esse é o time do Palmeiras. Ferroviária com desfalques. Entendeu? Esse é o time do Palmeiras. É assim, tudo bem, Gurian, mas jogou muito bem a Ferroviária. Então, mas eu tô dizendo, não foi nem a principal Ferroviária. Mas ali também nós estamos falando de 2, 3 jogadores. Mas acho não que importa, não importa. Quando você tem um time de 11 e não tem um elenco de 30 como tem o Palmeiras, 2 jogadores num time de 11 é muita diferença. Agora eu quero o Ricardo Goulart, assim, demonstrou que sabe muito. A gente brinca, mas a gente sabe o que ele sabe fazer com a bola. Não, ele não joga desde novembro. Só que é o seguinte, Gurian, na boa, o cara tá quadrado, meu.
O que é natural. Não, natural não. Natural. Ele está voltando de cirurgia, posso falar pra você? recuperação. Não, desculpa, estão acelerando o processo. Pode ser. Eu vou Aliás, a esperança era para Abreu. Edgar, você chegou a ver ele entrar em campo ou não? Pelo menos a imagem dele no campo ou não? Vi. Você tem que tomar cuidado com isso, o que o Carreiras falou, né? Você faz uma contratação desse tipo, com esse peso, e você acabar acelerando o processo, né? Isso aí pode, mais para frente, gerar uma lesão, enfim. Percebe-se a qualidade que ele tem, todo mundo conhece a qualidade que ele tem, mas me parece que não está 100% Teve um momento, fisicamente depois ainda, que né? ele deu um pique, participou de uma jogada, ele começa a fazer um carinho na perna. Aquela hora eu falei, Mas aí eu acho que isso daí realmente o cara ainda fica cismado, é uma contusão meio séria, né? Então o cara fica um pouco cismado. Eu acho que a cisma demora um pouco para sair isso. Aí você vai falar assim, o ritmo de jogo precisa ser dado. A gente sabe disso. Eu acho que Campeonato Paulista, tudo bem, o Palmeiras tem gordura aí, né? Eu acho que... Os grandes ele serve para isso, né? Os grandes... Na verdade, eu não sei nem se ele estava previsto, né? Porque o Palmeiras teve um caso também raro, né? Entrou um jogador em cima de um outro jogador que já havia sido substituído, né? Então, ele entrou meio... Não sei se o Filipão colocaria ele todo o tempo que ele colocou. Pires. Ficou 4 minutos, sentiu o ele lesão, fica então, 2 semanas após. Talvez fosse para entrar 20 minutos, 15 minutinhos, Eu começar... nem teria colocado, Carreiras. Eu sinceramente, ele tá quadradão. Eu achei para um jogador, eu falei, pô, mas não dá para queimar um pouquinho o cara na academia e depois coloca ele mais fininho, né? Eu acho que uma contratação desse tamanho, você tem que estrear em casa, estádio com 40 mil pessoas, uma baita festa. Aí levar, com todo respeito, para Araraquara. Mas o jogo que o Palmeiras já está classificado à próxima fase do campeonato, vamos ser sinceros, um atleta que precisa, pelo que demonstrou, de mais tempo, não queremos peitar a comissão técnica do Palmeiras, são profissionais renomados, respeitados. Se entenderam o que era esse momento, tudo bem, aceitamos. O que chama a atenção é que falou-se em Goulart para o final de abril. E nós estamos na metade de fevereiro. São 2 meses e meio de antecipação. Isso é muito tempo. É quase que um campeonato paulista inteiro. Olha, a gente sabe que o DP, né, o DM do Palmeiras não é aquele grande DM que é. No mercado fala, porra, olha, no Palmeiras é sensacional. Não, a gente sabe que o cara lá leva um tempinho a mais do que costuma levar em alguns outros times. É fato isso daí. Não adianta falar, não adianta falar, não tem essa. Agora, eu não sei, eu sinceramente, eu achei o cara muito quadrado para voltar assim. Tá, para voltar desse jeito. Mas volta a falar agora, Filipão sabe, né? Edgar, Filipão sabe o que ele tem ali. Se era para o cara jogar 15 minutos, pôs ele para jogar quase 40, mais de 40, né? Foi 5 minutos, não é isso? Foi? Por volta de 4. Então fica difícil, né? Eu não sei. Agora, que ele sabe fazer na bola, sabe. Você vê, podia ter dado, pouco que ele entrou, podia ter dado uma assistência. Não deu por causa do Borja. Não, ele deu assistência. O Borja que não ajudou, né? Não virou. Chutou em cima do goleiro. Não ajudou. Não virou. É impressionante a capacidade que o Borja tem de perder gol. Sei, tem hora que eu acho o Borja meio preguiçoso dentro de campo, né? Hora? Não, o tempo inteiro. Ele parece que ele não tá. Parece que não tá nem ali. Parece que ele não tá na mesma frequência que os outros jogadores. Aquela história, eu quero ir embora. Será que isso aqui demora para acabar? Não tá legal aqui? Não quero ir. Então, o Borja chegou no Palmeiras com a seguinte história. Pagamos 35 milhões e 70% do cara. Automaticamente, se você fizer... Opa, saúde. Amém. Se você fizer uma projeção, você vai achar mais ou menos o passe dele em 50 milhões. Né? 50 milhões do Borja. Famoso quem? Na boa, quem é o Borja? Artilheiro da Libertadores. Legal. Ele foi artilheiro esse ano também, por que a Europa não levou ele embora? Né? A gente já teve Dil, artilheiro do Campeonato Brasileiro. Já teve... calma. Então é o seguinte... Aí tem esse 70%, beleza, aí vieram. Olha, Souza. E aí veio o seguinte discurso. A China queria ele. Lembram disso, não? Sim. A China queria o Borja. Ele preferiu o Palmeiras bancou o dinheiro. Porra, legal, nossa, sensacional. Tudo isso foi discurso. Aí, em menos de 6 meses, já viram que o cara não era, aí começaram os boatos. 3 times da Europa querem levar, aqui nesse programa mesmo, Jorge Nicola falou. 3 times da Europa querem levar ele. Eu logo questionei, quais times? Não deu o nome. Então, quer dizer, então não tem. É muito fácil você falar assim, 3 times, já o Barcelona quer levar o Gustavo.
Porra, já? Então, eu tô dando um nome aqui. E aí? 50 milhões. Hã? 50 fala, você tá milhões de louco, reais. cara? Mas então, agora você fala... Agora, não é isso. Então, foi falado e toda hora vem essa história. Toda hora que o Borja... É engraçado que toda hora que o Borja tá mal, aparecem uns caras na mídia soltando que tem time interessado. E o Felipão falou, não tô sabendo de nada. É contra o futebol. É contra o futebol isso. Então é o seguinte, o cara que tá uma merda, né? O cara tá uma merda, aí aparece interessado. Só no Palmeiras que acontece isso, não? É isso? Quando tá mal. Hã? Quando tá Dudu, mal, aí Bruno aparece Henrique interessado, é Estavam isso? na merda. Dudu, Bruno Henrique não estava nessa Não, M. não, é engraçado isso daí, né? Então, por exemplo, ó, esse discursinho só cola para uma parte da empresa, para mim não cola. Da mesma forma como falam do super time do Palmeiras. Eu não vejo o super time do Palmeiras. O Palmeiras está... O que mais a gente ouve é o Palmeiras está usando o Paulistinha como teste, treinando o seu elenco. Legal. Com Felipe Melo e Dudu em todos os jogos de titular? Quem pode dizer que está brincando com o elenco é o Carille, que já botou, acho que 10 times em campo. Agora, o Palmeiras não. O Palmeiras está lá com o time titular, onde o Dudu, os dois principais peças, e volta a falar mais. Se o Palmeiras... Ó, ele já perdeu 2 jogadores por contusão, certo? Certo. 2 jogadores por contusão. Já deu uma balada. E um por suspensão, que é o Então, Daverson. Então, mas esse daí já estava numa posição de reserva, né? Então, toda vez que entrava, metia então, gol, mas agora me fala, agitava. então, cadê esse grande elenco? Cadê aí que a bola continua igual? Esse grande elenco, da forma como é vendida, eu tinha que meter 3, 4 na Ferroviária. E tira um time e bota outro, você não nota a diferença. Ah, então, e aí? Agora, tira o Dudu desse time. Que, aliás, não mandou ontem, E, aliás, porque bem acompanhadinho também, precisa Quero se deixar explicar claro mais, aqui, cara. hein? Se o Dudu chutasse igual o Marcelinho Carioca falta, ele seria a cópia do Marcelinho Carioca. Porque é birrento, mas é bom jogador demais. O Dudu é um jogador fora da curva, é excelente jogador. Mas acompanhado não anda. Só que detalhe, se ele por acaso precisar ficar fora, como é que faz o Palmeiras? Aí vem falar pra mim que estão treinando o time? Pô, que papo é esse? Ô, Edgar, vem cá, como é que você fala que você esquenta um elenco, sendo que aquele jogador nunca sai? Fala pra mim, qual é a mágica? Qual é a mágica? Não, o Carreiras, eu tenho que discordar. O Palmeiras tem um elenco forte, sim, né? É lógico que você tem jogadores ali que são insubstituíveis. Dudu, o próprio Felipe Melo ali, quando sai, você não tem um substituto à altura, né? Mas o Palmeiras hoje, eu acredito que do lado do Flamengo sejam as duas equipes mais fortes em relação a elenco, né? Eu acho que é em relação à folha de salário. Mas super time tem 3 jogadores que não têm reservas à altura, então não é super. Mas, Edgar, fala pra mim, bom elenco. Você tocou no ponto do Flamengo, você tocou bem nesse ponto. Mas como é que o Flamengo fica fora da final de uma... Você entendeu, não? Eu acho que esse começo de temporada, e não é desculpa, não, ele é diferente mesmo. E já estão pedindo a cabeça do Abel Braga, Veja hein? bem, para um Flamengo eu até compreendo, porque o Flamengo ele contratou outras peças que estão se encaixando ali. Agora, o Palmeiras melhorou o elenco. O Palmeiras é o campeão brasileiro melhorado. E aí? Aí você vai falar assim, mas tá montando, peraí. A gente sabe que, ó, pessoal, quarta-feira, Corinthians e Racing. Sim. A gente entende o que é ritmo de jogo ali. O Corinthians pegou um time da Argentina que é líder do campeonato argentino. Excelente equipe. Excelente. Os caras botaram o Corinthians na roda. Se não fosse a Fiel, a garra corintiana de não entregar jogo, aquele jogo não conseguia empatar, não. Porque os caras jogaram muita bola. Mas aí você percebe, os caras estão voando na temporada lá. Entendeu? Os caras estão voando. Mas você pega aí um Campeonato Paulista, é lógico, você não pode comparar um Palmeiras com a Ferroviária, com São Bento, isso é óbvio. Mas a Ferroviária, por exemplo, né, que tem um time arrumadinho. Por que esse time é arrumadinho? É um time que, se você for ver na Copa Paulista, que eles foram vice-campeões, vão ter ali 7 ou 8 jogadores e o mesmo treinador, o Vinícius Munhoz, no mesmo estilo de jogo. Continuidade, certo? Continuidade, jogadores que se conhecem, o treinador conhece os jogadores, então o Campeonato Paulista ele, às vezes prega essas peças por conta disso. E foram 2 jogos interessantes que eu Votuporanguense, né? Ferroviária. Sim, na final, né? Sim. O Votuporanguense também com estilo de jogo, com toque de bola, posse de bola. O treinador acabou até indo para o Sub-23 do Atlético Paranaense, o Rafael Guanais. A Copa Paulista, ela está saindo um pouco da Série A ali, mas a Copa Paulista ela é importante por isso, né? Para os times do interior darem sequência, darem chance para os jogadores mais jovens,
contratarem jogadores mais baratos, pensando numa 2, numa 1 ou numa Série 3. a temporada de 3 meses, né? Com certeza. Que é só pro você acaba fazendo uma temporada mais. O Palmeiras começa um campeonato ali, que eles se apresentaram ali no dia 4, 5 de janeiro, e a Ferroviária já vem desde junho do ano passado, trabalhando junto. Então acaba fazendo diferença assim nesse início. Porque aconteceu com a Ferroviária quase que adaptação ao calendário europeu, não é? Porque ela começou no meio do ano a subir. Então agora ela está quase que no ápice dela, não é? Que é o que se imagina. Então a tendência da Ferroviária é terminar o Campeonato Paulista e começar a fazer aquela curva descendente. Diferente dos outros clubes que começaram numa baixa e vão crescendo até o término do Paulista, não é isso, Montemor? Nessa linha? Não, os times grandes que se apresentaram ali no início de janeiro, fisicamente, eles estão ainda lapidando a parte física, né? E todo mundo sabe que hoje... O Santos é que surpreende, né, Carreiras? O Santos ele veio com um treinador com uma proposta nova. Eu acho que encaixou rápido. A parte física chama atenção. Então, encaixou rápido, mas assim, ele tem a prova aí contra Palmeiras e contra Corinthians. Pelo São Paulo ele já passou. O São Paulo ele passou, mas a gente está percebendo que o São Paulo não está oferecendo grande resistência ali, para ninguém. Desculpa, não é isso. O Corinthians ontem não jogou um grande futebol. Mas o São Paulo foi um jogo... Não era difícil ganhar do São Paulo ontem. Tá? Não acho o São Paulo... Para mim, tudo errado. Não dá. Eu, sinceramente, se eu tenho um Diego Souza, não é reserva desse time nem a pau. Na boa. Eu não deixo na reserva. Você quer entrar, você pode botar o cara ali, um Nenê, não é reserva desse time. Eu botava tudo os titular. Aí depois você vai trocar. Bom, fez o jogo, bota os caras no segundo tempo, aí a molecada para correr. Mas você não falou nenhum abaixo de 32 aí. Mas não interessa. Esses caras sabem fazer o jogo com classe, esses caras têm uma experiência, esses caras têm uma rodagem, você entendeu ou não? Mas aí, Carreiras, é uma coisa interessante. Aí você escolhe como treinador o Jardine, isso, que é ótimo profissional, sim, competente, mas que estava acostumado ali você pega sub-20 do São Paulo, eram times rápidos, agressivos, que marcavam em cima. Como que o Diego Souza e o Nenê, eu concordo com você a qualidade que eles têm, como que eles vão fazer o que o Jardine quer? Eles não vão fazer. Não vão fazer. Eles não vão fazer. Então é a característica do atleta que deram para o Jardine, não tem como fazer um... Edgar, você foi perfeito nisso daí, porque é o seguinte, o técnico ele tem seu estilo de jogo, mas ele precisa saber as peças que ele tem, né? As peças que ele tem. Eu acho que assim, você pode dizer o seguinte, o Filipão é um cara que trabalha com qualquer peça? Podemos dizer que sim. O Filipão está fora. Pela experiência. A gente tem uns caras aí que tá acima disso. Agora, o Jardine, exatamente. É a mesma coisa que aconteceu também com o Loz no Corinthians. Sabia trabalhar com molecada, foi campeão da Copa, na hora do vamos ver com o time profissional, já não aguentou o tranco. Uma diferença. Como que ele vai dar uma dura ali no Ralf, Não é difícil, mas é o caso do Jardine. Dá uma dura, ele vai chegar a dar uma dura no Nenê, cara. O Nenê foi 7 anos na França, é um super jogador lá, o cara é respeitado, o cara tem uma moral. Então o cara, peraí. Porque quando você fala como jogador profissional que você está acrescentando algo, né, para ele, beleza, ele respeita você. Agora, você fica contando historinha para ele do que ele já viu e ele sabe ainda, certeza que ele tem que não vai dar certo? Diga. Essa fórmula a gente já sabia, a gente conversou aqui que a fórmula do Jardine do São Paulo estava errada. Entendeu? Aí você vai falar, vai trazer o Cuca agora com esses caras. Legal. Agora, vamos ver que é o seguinte, daqui a pouco o Cuca chega no São Paulo e já fala assim, com esse jogador no trabalho, com esse no trabalho, que é estilo Cuca. Sabemos que isso acontece, certo? Olha só, hoje o Felipe Melo é imprescindível para o Palmeiras. E o Cuca afundou ele para ele ir embora do Palmeiras. A torcida queria que ele fosse embora, lembra disso? Sim. Mas trouxe o Daverson. Trouxe o Daverson, isso daí é fato. É um fato, também, né? é um fato. É um fato. Guria, deixa eu dar uma geral aqui na galera aqui, ó. Nós estamos com audiência aqui, legal, assistindo a gente. Henrique Pons assistindo, Fábio Schmid assistindo. Marcelo Melo mandando um abraço. Paz Goleiro aqui assistindo a gente. Renato Guedes. Tomás Pires, boa noite, Carlos. Hoje é vocês na internet, é Santos na TV, ó. Tá assistindo a gente na Baixada Santista, obrigado, viu? Fernando Ramos assistindo a gente. Galera, tudo querendo participar, ó. Quero jantar, olha. Só lembrando, viu, pessoal? Faça o comentário pertinente, mande uma pergunta.
Não adianta ficar mandando 50 eu quero, que só vale um, tá? Porque o computador é inteligente, viu? Não adianta, o computador é burro, não é. Tá achando mesmo que eu vou ficar aqui, blá, blá, blá. Não, não. É um computador, é um sorteador eletrônico que faz isso, tá? Que no final do programa a gente vai mostrar para vocês. Então não adianta ficar mandando 15, quero jantar. Quer jantar? Você quer pega o carro, vai lá no Sete Mares, pega o carro, vem aqui na Trípoli, beleza? Quiser ver, ó, o Gurinha bonitão aqui, ó, pode vir. Daqui a pouco a gente estará, né, Gurinha, comendo uma pizza aí na Trípoli. O Ademir Pires aqui com a gente. Boa noite. Palmeiras milionário não tem linha de atacante de raça. Só defesa que ninguém passa. Beleza. Aí atacante de raça também concorda. A defesa do Palmeiras está... Não, o Palmeiras hoje é o time que tem os melhores goleiros do Brasil. Tem 3 goleiros ali, qualquer um você bota. O Filipão ainda lembrou bem do quarto, concordo com ele. 2 laterais razoáveis, um miolo consistente, porque tem ali, como lembrava, 2 volantes muito interessantes, que são o Bruno Henrique e o Felipe Melo. Então, isso aí está resolvido. Moisés ou Scarpa ou o Lucas Lima. Isso. Tá? Eles precisam mas o Scarpa já ficou fora agora. Está machucado. Entendeu? Aí você tem um Dudu, que é uma válvula de escape, um cara que bate bem na bola, o 1 contra 1 dele é muito bom, e está faltando um 9-9. É. Então, será que vai ser o Ricardo Goulart? Vai ter que adaptar. Uhum. Você vê o Ricardo Goulart como esse cara? Vai ter que adaptar, não tem outra solução o Palmeiras. Eu acho que ele tem condições sim, de jogar ali. Porque o cara que tá engraçado, né, que tá fazendo uma falta... O que tem de diferente nesse Palmeiras? Contratou jogador. Mas o que tem de diferente nesse Palmeiras? A saída do William. Hoje, ó, a falta que o William faz. Eu faz. lembrei aqui outro dia o seguinte, o William quebrou quantos galhos pro Palmeiras, quantas partidas ele saiu do banco e virou a história. Então. Da partida. Agora, Aliás, eu entendo que cometeram, viu, Carreiras, uma grande injustiça com esse moço. Tudo bem, Dudu foi tudo que foi, jogador do campeonato, até aí concordo. Mas não falar, nem tocar no William Bigode, já é um pecado com esse jogador. Então, agora uma coisa também que eu não consigo entender é o seguinte, o Zé Rafael terminou o campeonato pelo Bahia voando, né? É. E até agora não estreou. E o Cabral que chegou machucado? Não, mas eu digo, mas e o Zé Rafael? Aí é o seguinte, aquele menino, o Arthur lá, trouxe o Arthur lá do Arthur Cabral. O Arthur, então, o centroavante? É. Então, não escreveram pro Paulista. Do Ceará. Tá machucado. Hã? Tá machucado. Também tá machucado? É, pubis. E isso demora, hein? Mas aí também é complicado. Agora, o Zé Rafael, eu acho que vai dar uma qualidade muito grande pro Palmeiras. Porque ele é um cara aí, como que é que você defende faz, bem. Carreiras? Me ajuda aqui, ó. Ele sai bem demais. Scarpa, Lima, Moisés, o Zé Rafael. Zé Rafael. E aí? Então, mas aí você tem que... Eu acho que o futuro do Palmeiras é Felipe Melo e Zé Rafael. Porque o Felipão sempre gostou de jogar uma linha de 4, essa linha de 4 bem protegida por 2 volantes, um meia que ajuda a fechar por ali, um cara trabalhando pelo lado esquerdo e pelo lado direito, um velocista e o pivôzão. Um centroavante grande. Então, no time do Grêmio, era aquela linha que tinha o Rivarola, tinha o Arce. Mas já na seleção ele já não tinha isso e foi campeão do mundo. Né? Então... mas peraí, né, Carreiras? Aí é outra história. Com 3 zagueiros, Aí né? é outra, mas aí é outra história. Aí Então, mas vamos desenhar o time do Palmeiras ideal. Fenômeno embalado, era Rivaldo embalado, Ronaldinho Gaúcho embalado. Nós estamos não precisava nem de treinador, né? Não. Eu acho que o de titular realmente é o Everton, né? O Everton é o titular. Aí você tem aí o Mike. Mike vai ser o titular mesmo? Botou no banco mesmo? Botou no banco. Tá bom. O Mike, aí você tem o Luan. Luan ou Edu Dracena. Não. O Edu Dracena vai 45 anos. Você tá de brincadeira. Não pode ser titular do Palmeiras. Eu acho que é para um jogo ou outro. Luan, aí a gente tem Gomes. aí o Gomes, sim. Então, Luan e Gomes, tá bem acertado isso. Aí você tem o Diogo Barbosa. Isso. Legal, tá bem. Então tá ajeitadinho. Para mim, aí você tem Felipe Melo, eu acho. Aí Zé Rafael. Aí você tem o Bruno Henrique. E aí você vai, é o seguinte, o Scarpa. O Scarpa é mais jogador, na minha opinião, do que o Lucas Lima. Então, o Scarpa. Aí você tem o Dudu, tá? O Dudu e o Goulart. Mas assim, em que situação? Nós estamos contando com o Scarpa que não tá, o Zé Rafael que não tá, no meu time, né? Estou contando com isso. E o Goulart ainda, né? Que ainda tá... Começando o retorno.
esse time do esse time do Palmeiras em campo é um timaço, entendeu? O Porque Palmeiras o Zé Rafael, você pode trabalhar ele como um segundo volante, mas como um meio atacante. Ele tem uma presença de área no fantástica. Bahia ele fazia isso, né? Sim, desde a época do Londrina, né? Esse jogador chegou a ser monitorado pelo São Bernardo quando ele jogou no Londrina na Série B do Brasileiro. Né? Ele tá com que idade agora? Ele é novo, não é um Não, jogador. ele tem uns 26 anos. Não é um jogador. Bom jogador demais. Jogador. Ele Foi muito bem no Bahia, desequilibrou. Tem um bom chute, né? E uma coisa que eu tenho percebido, né? Moisés não tá. Moisés não dá mais, não. Não tá entrando. Aquele Moisés que virava jogo já não tá. Mas Sofrendo muito com lesão bem, também, né? Ontem eu achei que ele entrou bem. Mas não. Melhorou o Palmeiras. Então, mas quantos pontos? Quantos minutos ele entrou depois? Fez o quê? 20 minutos e tanto? Então, esse é o tipo de coisa. Então, você não pode contar como titular, entendeu ou não? E aí? Você conta como titular é difícil. Agora, então, é o que eu vejo o seguinte, agora, palmeirense, a questão é, tente imaginar o Palmeiras sem o Felipe Melo, primeiro. E tente imaginar o Palmeiras sem o Dudu, em algumas situações. Como é que fica isso? Sem o Dudu, não imagine o Palmeiras sem o Dudu. Palmeiras é Dudu e mais 10. Então, mas é isso que eu te pergunto. Como você fala, Edgar? Como é que você fala assim, ó? Então, mas tem jogadores que você não vai ter ter uma reposição à altura, né? Não, tem jogadores que não tem reposição. O Dudu é esse exemplo claro. Sim, não tem como você ter dois Dudus no no Brasil. Você tem no Barcelona, você vai ter dois jogadores. Não, eu vejo, mas entenda, mas nós estamos falando, da forma como é colocado, um super elenco do Palmeiras. Presume-se que o Dudu tem um substituto, pelo menos tem próximo. Saiu o Dudu, como é que compõe o time do Palmeiras? Dudu nota 9 e um reserva nota 8. Vai, vamos lá. Nota 7, pelo menos. Vamos lá, compõe aí. Como é que você vai compor o Palmeiras sem o Dudu? Aí você coloca quem no lugar? Então vai. Se tem o William Bigode, que não tem, não adianta. Não adianta agora. Então vamos falar. Então, o ano passado o Dudu jogava ali mais a Libertadores do que o Brasileiro, é isso? Quem que era no lugar dele no Brasileiro? Era o William. O William Bigode. Então, que não está agora. Mas então vamos pensar o seguinte, então, se o Dudu não pode jogar por um cartão amarelo... E que é outra característica, amarelo, né? Também o William com o Dudu. Então, mas é outra característica de jogador, né? É outra... Então, mas vamos por quem? Quem vai jogar o Lucas Lima no lugar dele? Aí você vai falar assim, pô, aí é a situação, vai pôr o Daverson no lugar dele? Não dá, Daverson não tem nada a ver. Eu não sei, então é uma situação... Aí você fala assim... Zé Rafael? Hã? Zé Rafael? Então, mas o Zé Rafael vai fazer outra função, mas é um ótimo jogador, mas aí você tem que mudar o estilo de jogo. Você vai mudar o jeito de jogar. Mas é aquela história, você não tem a peça de reposição, você tem que mexer na maneira de jogar. Vai ter que ser isso. Porque você tem que jogar sempre de duas maneiras. Ou você monta um time dentro de uma maneira que você quer jogar e a coisa funciona, e para isso você vai buscar jogadores daquela característica, sabendo que quando você perde o dono da função, o titular, o que entra vai fazer igual? Como é o caso do Cruzeiro hoje, porque o Cruzeiro, na minha maneira de ver, é o seguinte, é um time 7,5, mas quando sai o titular e entra o reserva, você não sente. Diferente do Palmeiras, que quando sai o Dudu, você sente. Perdeu o William Bigode, não tem reserva. Então é uma coisa diferente. Olha que interessante, o Rafael Bussabi está colocando aqui. Palmeiras terá o mês inteiro para treinar, pois tem poucos jogos. Corinthians tem 9 jogos e mais ou menos 25. A situação do fevereiro do Corinthians é terrível, ele já joga quarta-feira agora contra a Avenida, né? Contra a Avenida. E depois joga final de semana e joga depois contra o Racing de novo. Aí ele coloca São Paulo da mesma forma que o Corinthians. Não, São Paulo está até um pouco menos. Poucos dias para treinar. Quer dizer, você acha que o Palmeiras com essa folga pode dar uma melhorada, ou Edgar? Você acha que é treino que pode ajudar o time do Palmeiras aí? Se tiver mais treino, vai melhorar mais rápido. Que o Palmeiras vai melhorar é inegável. Não tem... Treinando ou não, vai melhorar. Aqui, ó, a audiência seletiva aqui de craque. O Wilson Júnior assistindo a gente aqui. Um abraço pro Wilson. Legal, Wilson, um abraço, meu querido. O Niquiba Menezes, outro aqui, ó. Carreira, meu querido Azulão, conseguiu uma façanha. Já falado aqui pela Gurian, hein, ô Niquiba? Que façanha, hein, cara? Ó, essa é para entrar lá nos livros das grandes batalhas do São Caetano, né? Pô, apesar de ser um empate, foi... Não, da forma como foi, com 1 a menos, debaixo de uma chuva... Aliás, hein, o gramado do São Caetano correspondeu. Pra caramba. Correspondeu, porque uma chuva daquela lá, meu amigo... Vide a decisão do Campeonato Brasileiro, lembra? Com o Atlético Paranaense, que sufoco que foi, deu uma chuva... Não sei, talvez menos pesada do que essa de sábado, mas o gramado demorou para recuperar. Não, essa não posso falar. Não, você está louco. Essa chuva
foi terrível essa chuva que aconteceu. Mais forte, né? Sexta-feira, então, foi lamentável o que aconteceu. Sim, a sequência dela, porque a que eu estou me referindo na final com o Atlético do Paraná, até o Atlético foi campeão aqui, o Jair Pisserni era o treinador, Geninho foi o campeão. Choveu muito no dia do jogo. Agora não, a gente vem de uma semana de muita chuva, né? Muita chuva. Pesa. Hoje eu acho que a tecnologia aplicada nos campos evoluiu bastante, né? Então hoje tá mais difícil, você vê, aquela chuva constante, às vezes 15 minutinhos escoa tudo, né? Edgar, hoje melhorou muito isso. Né? Em Piracicaba a gente acabou jogando com um gramado bem ruim, né? Choveu bastante. Barão de Serra Negra. Isso, choveu bastante ali com uns 25, 30 minutos antes da partida, começou a chover, foi até uns 20 de jogo e ele não aguentou. Empoçou bastante e isso até atrapalhou bastante o São Bernardo na partida. Vou fazer o Fernando Ramos está mandando uma pergunta aqui. Qual? Que eu quero encaixar essa daqui pro Edgar para ver que ele esclarece para a gente, Gurian. Acho que os grandes perdem pontos para pequenos por causa de motivação. No caso do Corinthians, por exemplo, esbarra em times como São Caetano e ganha do Palmeiras e São Paulo. Acho que o mesmo aconteceu com o Palmeiras, esbarra no Ferroviária, pois para eles é um joguinho e para a Ferroviária é jogo da vida. Edgar, tem fundamento nesse tipo de pergunta aqui que ele está falando? Então, Carreiras, O jogador tem a motivação do clássico? Isso a gente sabe que tem, mas então, existe a desmotivação? Ela pode acontecer. É óbvio que você vai falar assim, poxa, qual a motivação de um jogador da Ferroviária e de um Palmeiras para jogar a mesma partida? O da Ferroviária é total. É óbvio que o da Ferroviária é muito maior, o treinador não precisa nem se preocupar em fazer uma motivação. Ele vai jogar contra o Palmeiras, ele está sendo visto por todo mundo. Mas eu acho difícil jogadores que chegaram no ápice, jogando no Palmeiras, São Paulo, eles são mentalmente fortes. Eu acho difícil eles entrarem dentro de uma partida menosprezando o adversário, ou menosprezando nem o adversário, menosprezando o jogo ou a competição. Eu não digo nem menosprezar, eu não digo nem menosprezar, mas é sentir que a qualquer momento eu posso. E aí o qualquer momento não vem, isso, e ele isso, não isso, pode. Excesso de confiança. Excesso de confiança, com certeza. Porque eu vi o jogo que o São Caetano fez contra o Corinthians, eu falei, bom, o São Caetano vai classificar. É um dos times que vai classificar. Foi. Se jogar assim contra todo mundo, vai classicar. O Capa veio aqui, ele sonhou com ele. Hoje foi engraçado. Eu assisti, não fui lá na arena assistir o jogo, né? E o tal do, que número que era? Ele tava de 8, não, de 7. 7 canhotinhos lá. Meu, que eu xinguei esse cara o jogo inteiro. E aí na segunda-feira, o Roberto Gozzi, quem vai vir no seu programa é o Capa. Eu falei, mas qual que é esse Capa? É o número 7. Ele falou, não acredito. Esse não. Eu aluguei ele muito. Muito bom jogador. Você conhecia ele já, não? Bom, veio do Avaí, né? Nossa. Bom jogador, joga de lateral. Tem vínculo ainda. Tá emprestado, né? Joga de lateral esquerdo, joga na linha da frente, bom jogador. Muito bom jogador. Bom jogador mesmo ele. Olha, 35 do primeiro tempo, o Alisson já é baixa para o clássico com o Palmeiras, tomou o terceiro amarelo. E o Guarani está jogando igualzinho o Santos, hein? Pacaembu é a casa do jogo. Evandro Merotti assistindo a gente. Ivan Marques, forte abraço, Ivan Marques. Jefferson de Oliveira. Antônio Carlos Roque, grande seu Roque assistindo a gente. Ele é o vizinho de cadeira da Arena aqui, meu querido amigo lá. Torcedor, tá todo jogo lá, seu Roque. Tá? Eduardo Almeida Souza está assistindo. Doutor Eduardo Souza, forte abraço. Esse aqui entende tudo de joelho, viu? Victor Nadal. Victor Carreiras Romano, obrigado pela audiência, viu, Victor? Parente? Romano, ele devia estar fazendo outras coisas, ele está assistindo o programa, viu? Alexandre Alcaide está com audiência lá em Poços de Calda. Aí, ó, o Roque dizendo, você não viu a vitória do Timão neste domingo. Será que o Rosenberg vai cumprir a promessa de passar da passarela? Ó, importante, na entrada do estacionamento, no domingo foi meia hora de fila para entrar. Exatamente, o programa com o Gurian ficou excelente, ele está falando, viu, Gurian? Obrigado. Manda um abração para ele. Opa, um abraço forte para você, obrigado pelo carinho, pela atenção, continue conosco. Legal. O Edgar, Coringão vai ganhar fácil do Santos também ou não? Você acha? Essa é uma pergunta para o futuro. É um testaço, hein? Não, Não fácil não, né? Não, mas estou dizendo, é um testaço. Com certeza, com certeza. Gigante esse. Sim, hoje o Santos está um pouco na frente do Corinthians em relação a... Até pela questão física, que eu entendi que o Santos entrou muito rapidamente dentro de uma condição física que os outros times ainda não conseguiram. Não sei se porque mexeu pouco no elenco, também isso ajuda na questão do cruzamento, mas tinha que ter acontecido também com o Palmeiras. Então, mas aí eu vou colocar uma colher nessa história toda aí.
Eu acho que o esquema tático do São Paulo é previsível. A hora que ele pegar técnico mais experiente, ele vai tomar invertida. Essa é a minha posição. Por isso que eu disse que contra o Corinthians vai ser um grande Ele teste. tomou de quem ele tomou de 6 aí? Fala. Tomou de 5 do Ituano. 6 do Ituano. 6 do Ituano. É, E aí? do Ituano lá em É Itu. infalível. E aí? Não. Pegou um técnico mais experiente, tomou uma invertida já. Você entendeu ou não? Então não vá pensando nessa, pô, você manda todo mundo ir pra cima naquele esquema Rogério Ceni quando tava no São Paulo. Vai tudo pra cima. Os primeiros 30 minutos de jogo parece que não tem. E depois, no segundo tempo, acabou o gás. E aí? Esquema ataque de índio. E aí? E aí? O segundo tempo? Vai fazer isso contra o Corinthians pra você ver o que vai acontecer. Mas no vai ser um segundo jogo tempo. interessante por conta disso, né? Por duas formas totalmente diferentes de enxergar uma partida, né? O Santos mais ofensivo, como o Carreiras está falando, que se atira mais, e o Corinthians um time mais Manda reativo. do Santos, hein? Manda do Santos? Não, eu acho que é Corinthians e Santos. Arena do Corinthians de novo? É porque hoje o Santos está mandando contra o Guarani, né? Sim, mas o próximo é com o Palmeiras, não é com o Corinthians. Não, o Corinthians é só dia 10 de março. Verdade, 10 de março. Vamos até checar aí, eu vou até checar essa informação aí. Marcos Barreto, grande abraço. Flávio Pereira, grande abraço. Eduardo Montresor, Wilson Souza, Gabriel Cirino, Eduardo Montresor. Boa noite, amigos. O Corinthians dando volta por cima. Vai, Corinthians. Ele é Davi Scarpelli. Vai, Corinthians. Gol do Santos. Ângela Dimo, boa noite, Carreiras. Ô, Gurian, deixa eu explicar. Você fica falando toda hora do jogo do Santos, aí os caras vão tirar do canal, meu, Não vai é ver nada, o jogo. fica aqui porque sabe que vai ter fora, informação meu. do Vamos narrar o Santos. jogo do Santos aqui então, essa porcaria desse Santos, aí sai Não fora. fala assim. O nosso timão está se acertando, ou o cara está demorando para mexer na zaga. Acho o Henrique pouco produtivo em relação à zaga campeã brasileira 2017. Olha, é difícil a zaga do Corinthians, mas a experiência aí não tem jeito. Tem hora que ontem o Pablo teve, eu acho que o Pablo teve mais mérito do que falha da zaga do Corinthians. Eu acho que a minha opinião é essa. Eles tiraram muita bola foi tirada. São Paulo Mas está tem hora que não reclamando dá. até agora da arbitragem do Lucas Coneto Belotti. E ele errou nos dois lances, ele errou para os dois lados. Não, mas aqui em São Paulo, eu não vi ninguém. Fora o goleiro do São Paulo, não vi ninguém reclamando do Gurian. Eu não vi. Eu vi palmeirense. Eu vi palmeirense enchendo o saco pra caramba, querendo falar do jogo que nem lhes diz respeito. Não, mas assim, mas eu não vi São Paulino reclamando. Não, o São Paulino acha que foi legal aquele ajeito de mão lá do Gurian, não, Uruguai. desculpa. Do Carneiro. Não, você tá de brincadeira. Não, foi com a mão. meu amigo Marcelo Melo aí, que se ele ganhar a pizza, ele pode dar para outro que ele tá de regime, tá? Ah, Marcelo. Mas ele foi um deles que acha que não pegou na mão. Pô, o cara dominou com a mão, Não, amorteceu com tudo. as duas, é uma manchete, E né? o engraçado é que o juiz parou o lance antes da conclusão. Sim, já estava pitando, não tinha jeito. Agora, então não dá, né? Agora, aquela bola do Cleison é difícil ali, pro bandeirinha. Agora o pessoal hoje na Globo até estava condenando porque não tem o quinto árbitro. Cara, aquele quinto árbitro... Pô, mas aí põe o quinto ato, todo mundo fica chamando de quero-quero. Não, lembra Figura do decorativa. último jogo Não. com São Paulo, você viu que a bola entrou meio metro? E aí? Então, Hã? e aí, ninguém lembrou. E tava na cara do quinto árbitro, ele vendo. Porque é o seguinte, o Reinaldo, isso ele faz bem. Temos que falar do presidente da Federação Paulista aqui. Ele falou o seguinte, o quinto árbitro ali não ajuda em nada, ele só complica o jogo. Então não adianta falar, se o quinto árbitro tivesse, ele ia ver. Não ia ver nada. A situação é difícil pra caramba. Ele tá olhando, mas não tá vendo, né? A minha posição é que deveria haver simplesmente 2 árbitros, um para cada tempo, 2 árbitros correndo, sabe onde? Já teve essa Na experiência intermediária. no Campeonato Paulista uma Tinha que época, ter lembra? isso daí, 2 árbitros. Um na diagonal e outro fazendo a diagonal o contrário. Um de né? cada Corria lado. pra cá, e o outro... Sabe por quê, Gurian? Se eles ficassem concentrados, próximos da grande área dos times, aonde eles poderiam errar por estarem mais distantes, tá? Aonde? Próximo do meio do campo. Só que os erros próximos do meio do campo, praticamente, você não compromete o jogo. Você concorda? Você praticamente não compromete o jogo. Mas a bola do Cleison, quem tinha que dar a saída era o Bandeira, né? Era o Bandeira, mas ali, até teve o cara da Globo, o repórter da Globo, ele foi muito perfeito, né? A hora que você pega o ângulo assim com a rede, puta, é Atrapalha. difícil, atrapalha. Eu defendo uma tese. Qual? Né? A tese é o seguinte, meio que esquema de basquete, tá? Você tá com o pé dentro do campo, a bola tá no alto, não tem que sair. Resolveria uma par de problema, entendeu ou não? Mas tá com o pé dentro do campo, que nem um lance desse. Mas aí você derruba aquela a volta sobre si, para detectar a saída total da bola. Ó, Corinthians e Santos, vai ser Corinthians e Santos, dia 10 na Arena do Na Corinthians. Arena, isso aí. 4 da tarde, porque já voltamos pro horário chato. Então, mas essa coisa de você colocar, então, mas em cima da linha você tem como ver, Gurian. Sim. Em cima da linha. Agora, bola no alto, você tá com o pé dentro.
Complicado. Você A bola conseguiu no pegar alto, ela? A minha bola do alto, você entendeu ou não? Em dúvida o ProRel, porque você tem 34 câmeras para a imagem em 4 ângulos, 5 ângulos diferentes, bota lá o eletrônico. Pô, o árbitro não tem todos esses recursos. Não tem, né? É uma situação difícil. Então, agora, coloca essa regra, é simples. Coloca a bola, o jogador toca o pé dentro do campo, ele trouxe a bola, não tem bola nenhuma. Não, ou senão não tem aquele dispositivo eletrônico que quando a bola ultrapassa a linha de final. Esse é o perfeito. Então, já bota esse sistema em volta do campo todo, pô. Saiu totalmente. Fita. Essa é outra solução. E daria para se fazer. Isso Então. é muito mais simples de fazer. Ué. Agora, O mesmo dispositivo utilizado na linha final ali, que é quando a bola ultrapassa. O problema é você colocar isso em todos os campos. agora. Mas é que tá, gente. Esse é o problema. É que tá. Por isso que eu sou contra o tal do VAR. Porque ele está seletivo. Né? Uma Copa Paulista não tem condições de De pôr jeito VAR. E aí? nenhum. Então a regra só vale nos jogos. Não colocaram o VAR nem no brasileiro inteiro por conta do custo? Ontem na final da Copa Guanabara tanto é que teve expulsão pro Fluminense. E posso Não foi falar? assim, pode. Foi legal, mas teve mais nego que deu porrada ali, entendeu? Pô, comer na casa de Sinhá. Agora eu vejo assim, o lance do Cleison, a bola saiu. Olha, mas olha como que é a mídia. A bola saiu. Veio para o... Quem que bateu pro gol? Foi o Sornosa, não? Pedrinho acho que bateu, né? Foi o Pedrinho. Foi, Pedrinho 38. Então, o Sornosa Thiago cruzou, Volpe o expulsou. Pedrinho bateu, certo? E Certo. o goleiro defendeu. Espalmou, botou pra fora. Nós estamos falando aí de 2 lances, Sim. certo? Certo. Acabou aí, certo? Agora, o São Paulo foi lá, o jogo teve a falta em cima do jogador do Corinthians, certo? Ali, o O escanteio... Danilo Avelar. Então, aí o escanteio foi prejudicial, porque o escanteio foi causado em cima de uma falta. Exatamente. Se o Carilli Pedrinho comentou tivesse isso. feito o gol, certo? Você poderia falar o seguinte, esse gol não valeu. Mas você também pode argumentar o seguinte, se dá a saída de bola é tiro de meta, não tinha escanteio, se não tem escanteio, não tinha o gol do Corinthians. Ah, não, então bom, aí você começa uma sequência. Até onde vai essa linha de pensamento? Não, tá errado. Não, mas é uma linha. Né? É uma linha Guri, que a bola tá sai pra ser pra argumentado. fora. A bola saiu. O jogador pegou, chutou pro gol, o goleiro defendeu. Aí você vai bater um outro escanteio. Certo? Quer dizer, então se o jogador do Corinthians tivesse dado um chutão lá pro Cássio, o Cássio lá de trás chutasse no gol e fizesse gol, iam falar a mesma coisa? Você diria que essa é uma situação singular? Não, olha, é uma situação. Eu posso dizer o seguinte: é muito diferente as duas situações. Mas é muito diferente. Muito diferente. Tá, tá de sacanagem isso daí. Aí os caras falam assim: aí o São Paulo fez a falta, descarado, o juiz não bateu. Então é o seguinte: o que eu quero dizer é o seguinte. Porcada, fica zoando. Porcada, cala a boca, porcada. Vai cuidar do jogo do Palmeiras, cara. foi um joguinho feio danado, viu? Aí eles ficam enchendo o meu saco na internet o tempo inteiro. Pode encher à vontade. Ó, freguesia. E a gente já tá na porta do Santos, hein? Já tá na porta do Santos agora, esperando o Santos. Porque Corinthians e Santos, o primeiro jogo do campeonato, aliás, um amistoso muito bacana, eu tive o prazer de assistir dentro do campo. 1-1. Gol de Dentro do Gustavo. campo, viu, Edgar? Foi bem bacana ela conseguir lá através dos... Assistir quase que eu estava dirigindo o time. É, lá. mas um pouquinho você entrava em campo ali. Ah, posso falar pra você, bater uns escanteios melhor que aqueles caras lá, eu bato. Ó, e nesse jogo que o Carreira está se referindo, foi 1-1, o gol do Corinthians foi do Gustavo, que aliás em 10 gols marcados pelo Corinthians, marcou 7. E tem um outro detalhe, hein? E nesse jogo, o Vanderlei, né? Essa é uma das razões que me faz pensar que o tal do São Paulo não é tudo isso que falam, tá? Porque é o seguinte, faz 5 anos, no mínimo, 5 anos que a gente sabe que o único lugar do Santos imexível, qual é? Gol. O goleiro. O cara chega e fala que queria mexer no goleiro. E esse jogo amistoso contra o Corinthians, né? Sim. Esse amistoso contra o Corinthians 1-1. foi o que qualificou aquela defesa do Gustavo. Aquela defesa do Gustavo foi tipo o Banks, aliás, Faleceu. uma homenagem ao Banks Gordon que Banks, faleceu. 81 Mas anos. aquela defesa do Vanderlei foi o que credenciou, mostrou pro tal do São Paulo assim, ó, eu tô aqui, viu? Eu tô por aí, né? Defesaça. Guria, vamos falar de ensino, Guria? Sem dúvida. Coisa boa. É isso, para aprender? Claro. Então tá bom, então vamos chamar o singular aí, pessoal. Oiê, gente, tudo bem? Um oi aí para vocês que estão assistindo Futebol Mais Debate. Estou aqui no Colégio Singular, que tem 52 anos de tradição. E para 2019 tem uma super novidade, que é uma reformulação no material, né, Cláudio? Sim, tá. Para 2019 todo o nosso material foi reformulado, né? E com a tradição ângulo, aulas numeradas, resumos teóricos, exercícios de aula, cada aula com várias tarefas.
Por isso que aqui no ângulo o lema é aula dada, aula estudada. É isso aí. Lembrando que você também conta com um plantão virtual e também o plantão presencial, certo? Se você quer saber mais informações, é só acessar o site singular.com.br. Ó, então você viu lá, né? Ó, só fera. Se tá precisando fazer vestibular, é só ligar no Singular. É isso aí. Vamos lá, pessoal. E damos uma paradinha no nosso Futebol Mais Debate, já retornaremos com mais bate-papo, sempre às segundas agora, você já sabe, a partir de 8 da noite. Futebol Mais Debate volta já. Segura aí. Futebol Mais Debate, de volta com você, lembrando, a gente nem precisa lembrar, mas não é sempre bom, Não, né? tem que Todas as lembrar. segundas-feiras, a partir de 8 da noite, mais cedo, para você ficar mais tempo com a gente, concorrer a mais prêmios e receber o nosso abraço. Como vamos fazer agora para as lindas? Isso para a Nina e para a Lara, que Não. são as filhas da Fernanda e do Edgar Montemor. A que tá aqui Lira com e a gente. Lara. Não, é a Nina e a Lara. Nina É e isso? Lara, Nina e isso. Lara. Nina e Lara. Nina e Lara. Opa, Estão lá assistindo o papai, né? Mas agora a mamãe hoje vai deixar ficar um pouquinho mais acordado. Já ficaram um pouquinho mais, né? Amanhã tem que acordar Um pouquinho, cedo. né, Nina? Acordam cedo da manhã? Eu acordo 5h30 para fazer o café. Eita. Elas, 6 horas da manhã, já estão Na de sua pé. casa, você é a Maria Bonita, então. Hoje eu já fiz Levanta, almoço, jantar, faço Ei, tudo. ô dona Fernanda. Não, vem cá, eu sou Bernardo, você trabalha lá quando? Também trabalho, pô. Ok, hein? Ô, dona Fernanda, tá judiando do Edgar, hein? Deixa eu mandar um abraço para um amigo muito querido nosso, que você também já cumprimentou hoje, nosso Orlando Duarte Figueiredo. Grande Orlando Duarte, durante muitos anos, o primeiro chefe de esportes da TV Cultura, RTC, durante muitos anos comentarista titular da Rádio Jovem Pan e hoje fazendo mais um aninho de vida. Já falei com ele pelo telefone e já vamos tomar um café. Ele falou, vem tomar um café. Eu dei a seguinte sugestão, Carredas, vê se você gosta. Eu vou de manhã, tomamos o café da manhã, fazemos um lanche intermediário, almoçamos, lanchinho da tarde, jantar e eu vou embora. O que você acha? Nossa, seu Orlando, o cara quer passar o dia aí só na esbórnia, comendo tudo aí, hein? Hã? Olha, uma das figuras humanas... Gente boa pra chover. Não, e o Orlando era o seguinte, ele tinha aquele jeitão de bravo, ele me chamava lá, que eu conheci garoto na cultura, com 20 anos de idade. Ele me chamava lá, olha, não pode isso, não pode aquilo, não sei o que tem, porque isso aqui é uma TV educativa, papapá, você falou... Tá bom, senhor Orlando, mas olha, eu gostei, hein? Ele falou assim. Mas não faz de novo. Eu falei, tá bom, Tive senhor o prazer, né, de tê-lo aqui na nossa bancada por um breve período, mas, poxa, engrandeceu o nosso programa, viu, Guri? Eu chamava de seu Orlando, até em respeito ao cargo, à qualidade profissional, ao ser humano que era. E virou lá, aí o Noriega passou a chamá-lo também de seu Orlando, a Regina, que trabalhou muitos anos com ele, seu Orlando, falecido Carbone. Seu Orlando foi chefe de Darcio Arruda também na Também, TV Cultura, foi na chefe TV dele Cultura. lá na TV Cultura. Olha, um dos caras que mais conhece de esportes. Porque eu trabalhei com um profissional, viu, Carreiras? Mandaram ele cobrir a seleção brasileira de basquete uma vez, ele voltou bravo, falou que ele era repórter de futebol. Falei, tá bom então. E o Orlando fala sobre boxe, tênis, futebol, viajou ao lado do Pelé, Sabe Éder tudo. Joffre. Enciclopédia Grande do figura, futebol. grande figura. Um abraço forte pro senhor, senhor Orlando. Muitos anos de vida a mais, hein? O moço de rancharia. Olha lá, Wilson Souza, boa noite, sou o Wendel Souza, gostaria de perguntar para o Gurian se ele trabalha em alguma rádio. Sou o Diltim, gostaria de participar do sorteio, sou o Timão. Ele quer saber onde você está fazendo trabalho de rádio, Gurian. Trabalho, faço para a Rádio Difusora de Jundiaí, Cativa de Jataí, Itatiaia de Belo Horizonte. Ixi, falo esse mundo afora aí. Aí, ó, então bastante Obrigado gente. pelo carinho também, pela audiência. Aqui, tem aqui o pessoal aqui, ó. Márcia Piton. Carreiras, o que achou do jogo São Paulo e Corinthians? Márcia, a gente já vai entrar nesse assunto aí porque foi um jogaço, viu? Quem tá mandando um abraço para você é o Guga Mendonça, viu, Edgar? É o Guga. Mandando um abraço Guga aí, para os dois, aliás. Por sinal, grande Guga, tá? Guga já fez parte dessa bancada Grande aqui também. Guguinha. Aqui, Ricardo Junô. Corinthians, Carreiras, quando acertar a defesa, Pedrinho voltar a jogar, o Gustavo Matador, segura o timão rumo ao tri mundial. Caramba. Ô, Carreiras, teve briga lá hoje, hein? Na onde? No treino do Corinthians. Aqueles que não jogaram ontem ou não participaram da partida, vitória em cima do São Paulo 2-1, foram para um treinamento de colete e sem colete. O Bocelli se desentendeu com o aniversariante do dia, o Richard,
lá de São Sebastião do Paraíso, e que veio do Fluminense do Rio de Janeiro. O Richard deu uma entrada mais dura, o Bocelli não gostou, aí o Fabinho foi lá, separou e tal. Pelo que sim, pelo que não, pelo que Argentino não. desce a mão. Vamos ficar de Não, olho. Bocelli E o Carille não estava lá para vistoriar tudo isso, porque foi resolver assuntos pessoais. E pode, né? Pode, tá com crédito. Tá com uma moral. Ele precisa descansar também, né, meu? Ele precisa descansar também, descansar bastante. Falar em descansar, Jadson só contra o São Bento. O joelhinho tá doendo muito, hein? Não Merece. joga quarta Eu contra acho o que Avenida. o Jadson, na verdade, vai poupar para o jogo contra o Racing. Ele é super Sem dúvida, importante sem para esse dúvida. jogo contra o Racing. Embora, olha, o Sornosa está cada vez melhor. Tá começando a pegar ritmo. E bate bem na bola, não? Põe a bola onde quer. Conhecia já o futebol do Sornosa, Edgar? Não, muito pouco, Carreiras. Eu vou falar a verdade para você, a Série A do brasileiro a gente acaba vendo menos, né? Porque você acaba acompanhando não só as partidas do São Bernardo, mas as partidas dos nossos adversários. E as contratações do ano seguinte também, acaba assistindo bastante Série B, Série C, e a gente acaba deixando a Série A um pouco de lado, que é outra realidade, acaba sendo outra realidade. E jogos praticamente nos horários dos seus jogos. Sim, sim. Então, se a gente for falar sobre Série B, Série C, eu vou dar mais palpite do que em relação à Série A. O Sornosa, ele mostrou um crescimento grande no Fluminense e eu entendi o seguinte, na hora que o Fluminense ia tirar todo o proveito da qualidade de futebol dele, ele foi negociado com o Corinthians. Sim. Ele teve que se adaptar a um novo estado, a um novo time, a uma nova torcida, uma nova maneira de jogar, mês de 30 dias que não tinha lá no Fluminense, também deve estar estranhando isso, chega lá dia 30, vê aquele dinheiro na conta, o que aconteceu aqui? Quem jogou esse dinheiro na minha conta? E ele bate bem na bola, lembrando um outro set que batia bem na bola, Marcelinho Carioca. Eu vou te falar, eu acho que ele tem uma característica de bater na bola, até parece até com o Paraguai e o Arce, que ele jogou muito tempo no Palmeiras, sabe? Sim. Ele tem uma capacidade de cruzamento. Ontem, por exemplo, ele cruzou uma bola na esquerda que ele estava, aquele tipo de bola que você não sabe, Edgar, que você não tem espaço. Então, você não tem espaço, você precisa fazer a bola chegar lá. Aí é o jeito que você bate na bola para ela ir. Ele simplesmente deu um tapa, ela foi o na Arce cabeça. Foi na cabeça. O Arce batia bem na bola com essa parte do pé. Né? Sim. Ele já bate de uma outra maneira. Não, mas ele bate muito bem bem na bola qualquer mesmo. jeito. Bate. Ontem ele colocou uma bola na cabeça do Wagner Love, que ele cabeceou e quase foi gol, passou raspando na trave, sem espaço, não tinha espaço para... O gol do Manuel, cobrança de escanteio dele. Então, na bola parada, ele está excelente, mas ele também com a bola rolando sabe o que Ele faz, está acertando o índice de passes. O que no início ainda... Melhorando, aliás, Ele estava sem a quantidade ritmo, de passes. ele acha que é o seguinte, ele jogava no Fluminense, dominava a bola, pensava, aí é Corinthians é bonitão, você dominou a bola, já tem 3 em cima de você para tentar tomar a bola. Essa é a diferença. Então, acho que aos poucos esse ritmo está chegando nele, que ele está... Por isso que eu disse, na hora que o Fluminense... porque ele chegou para o Fluminense, aí tem aquela adaptação, outro país, outro idioma, outra maneira de jogar e tal. Aí, a hora que ele está sentindo em casa, ele vem para uma outra praça, tudo diferente, outra adaptação que ele vai ter que ter. Mas me parece que, eu acho até que ele está chegando a essa situação, viu, Carreiras, mais rápido do que se imaginava. Eu gostei muito do futebol dele ontem. E aí quando eu falei que ele inclina o corpo, tal, que ele bate na bola, o meu amigo Carlos Alberto Carreiras O quê? me chamou a atenção. Para com isso é frescura, o jeito que bate. Não. Rendeu? Não é isso não. Não Você é isso rendeu? não é esse negócio de inclinar o corpo, não. É o jeito de bater na bola. Mas Ele Carreiras na bola tem tudo a ver. Na bola parada, por exemplo, o que me surpreendeu foi no jogo contra o Palmeiras, o Jadson sair da bola parada e entrar ele. Aí eu falei ali, até falei no programa, falei aqui, isso já tem o dedo do Carille. Porque, cara, se tirar o Jadson de uma bola parada e você botar o Sornosa, o que esse Sornosa faz? Só podia dar nisso mesmo. Alguma coisa que o treinador que fica dia e noite com o cara vê e que a gente que às vezes não pode ver o treinamento. Não então vê. hoje o Corinthians tem uma jogada forte, né? É o Sornosa cruzando ganhando com o força na bola parada, exatamente. Isso é o Sornosa. Então hoje o Corinthians está com problema na sua defesa em alguns jogos, tem tomado alguns gols. Tem o Uruguai que ainda não mas estreou, em compensação o Corinthians, né? O Uruguai tudo bem, mas é muito novo, viu? Só se for assim, daqueles uruguaios, mas você meter um moleque desse daí assim numa fria que é o Corinthians, eu já... Era capitão da seleção uruguaia, sub-20, hein, Mendes?
Mas é uma coisa é você jogar o Sub-20, outra coisa é você jogar no Corinthians, viu, meu? É bem diferente. Tá? A gente já viu vários casos aí que não é fácil, não. Com certeza. Jogar no Corinthians é difícil, mas quando você joga no difícil, o futebol do Uruguai traz aquela personalidade que o Uruguai a gente sabe que tem, talvez equilibre nesse aspecto. Pode ser, Guria. Pode ser uma boa jogada. Dá uma O repassada. Lucão não vem mais, né? Não, graças a Deus. Você ficou triste com essa Nem um notícia? pouco. Não? Não. Nem? Tem certeza? Nem um Tem pouquinho. certeza disso? Não fiquei. Não fiquei. Você acha o Lucão mau jogador? Não. Mau jogador, não. Não, também não acho que seja mau jogador. Eu acho que no Corinthians até tinha uma chance de trabalhar ele melhor, tá? Mas assim, já trouxe esse uruguaio. Cara, tem um monte de... Eu gosto muito do Marlon. O Marlon eu acho que tem um futuro brilhante no Corinthians. E aí? O Pedro Henrique sofreu com 2 falhas. Então, você viu o que o cara já fez nesse jogo? O quê? Já deixou o Léo Santos fora do banco. Ah, mas ele explicou que vai rodar esse pessoal aí. Tem razão. Tem 6 zagueiros, ia ter 7 com o Lucão, tá? E vai mexer nesse seguinte. Bom, o Futebol Mais Debate dá mais uma paradinha e retorna já para falar mais com você. Isso, Futebol Mais Debate de volta e com você. Carreiras, eu gostaria de repassar agora os nossos muitos prêmios para os nossos muitos telespectadores nesta noite de segunda-feira, né? O carnaval batendo a porta. Hoje você estava preocupado com a fantasia, mas pelo visto já resolveu tudo. Eu quero falar desse jantar para 2 pessoas lá no 7 Mares. Isso aí. Falar também do jantar para 2 pessoas lá na Costelaria Berlim. Tem também um rodízio lá na Trípoli. Um almoço para 2 pessoas no Lagábia e um vale-compras no valor de R$150 para Maulab e Ialube. Maialube e Ialube. Lembra-se de Maualube e Ialube. Esse é lá do Júnior, grande corintiano. Grande Júnior. O Júnior, aliás, estamos esperando a visita dele aqui. Tá devendo uma visita para vir comer uma pizza aqui conosco, viu, Júnior? Corintiano também, né? Gente boa. Corintiano hoje está feliz da vida. Nem febre, resfriado, deixa o corintiano triste hoje. Fernando Ramos está metendo a boca no tal do Lucão aqui, viu? Por quê? É o pior que todos que estão revisando não teria sentido se fosse contratado. Esse cara quer meter a boca aqui, ó. Entendeu, não? Nébia Gregoldo, por favor, posso participar do sorteio? Já está participando, Nébia. Só que agora, Gurião, só pelo Facebook. Carreirinha cansou de gastar dinheiro com papel. Tá de brincadeira, não dava mais, né? Não dá mais ficar imprimindo todas as perguntas. Então agora você participa pelo Facebook e a gente no final do programa fará um sorteio eletrônico aqui muito bacana, tá? Então todo mundo vai ser contemplado legal, uma coisa bem legal. É isso aí, os prêmios já foram contados para você, continua participando. Dá tempo ainda, nós temos mais aí 50 minutos, temos um tempo inteirinho de futebol pela frente. O nosso Futebol Mais Debate recebendo hoje aqui o Edgar Montemor, que é o executivo de futebol do São Bernardo Futebol Clube, o Tigre, que precisa rugir forte. E a gente estava comentando aqui, enquanto entrou nossos comerciais, né? Entraram nossos comerciais. O que acontece com o São Bernardo que está pagando em dia? Com certeza. Tem um bom elenco. Muito bom. Tem condição de treinamento, de respaldo, de retaguarda, tudo. Tem. Mas dentro de campo não está virando por quê? Olha, Gurian, realmente complicado. Você tem 14 anos de casa lá, já viu de tudo ali também. 14 anos de casa. Lógico que a gente sempre detecta problemas e esse ano está mais difícil porque é o que você falou, o elenco é bom. Se você for pegar... E não é só um time, não. O elenco do São Bernardo é bom, jogadores de nível de Paulistão. E as coisas não estão caminhando. Salário em dia, estrutura boa de trabalho. Se você for falar, pô, estádio bacana. Estádio bacana, mas os atletas estão comprometidos? Estão comprometidos. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Mas vou dar um exemplo em Piracicaba. A gente teve ali 3 chances de fazer o gol, não fez. A chance que o 15 teve, a gente falhou ali e tomou o gol. Então, continuar trabalhando, continuar com a cabeça erguida. A classificação ficou mais difícil, ela não é impossível. Na verdade, são 7 jogos ainda que faltam, né? São 7 jogos nas contas que eu faço, que a gente faz. Por uma classificação seriam 6 vitórias em 7. Tá. São 22 pontos, não é isso, para classificar? Nas minhas contas, sim.
Eu acredito. 16 para não cair e 22 para classificar. Na verdade, acho que 16 é muito. Para não cair. Nós temos 4 pontos ali. Na minha opinião, se a gente ganhar mais 3 jogos, fizer 13, 14, não cai mais. Então, a tabela agora te favorece um pouco, né? Você tem 3 jogos em casa, é isso ou não? 3 jogos A gente ainda joga 4 jogos em casa. Né? A gente joga Dos 7. Dos 7, a gente tem 4 em casa. E agora são 2 na sequência, né? Na verdade, o próximo é o clássico contra o Santo André em Santo André. Santo André. Isso. Mas é no ABC, então... E é clássico, né? É clássico. Clássico é clássico e vice-versa. E vice-versa, como diria diria. Toninho Cerezo. Mas se você pegar a Copa Paulista, por exemplo, o São Bernardo ganhou do Santo André no Bruno e perdeu no 1º de maio. Então, o fato de jogar fora contra o Santo André já não é fora. Né? E depois a gente tem um Sertãozinho em casa, então... Sertãozinho que não tá bem. Que não está bem, mas já passa a ser um time com o São Bernardo que pensava numa classificação. Hoje a gente já fala em confronto direto, né? Com o Sertãozinho, porque infelizmente a gente está ali atrás, foi conversado com os atletas, a gente tem que ser humilde e olhar para a tabela e ver que hoje a gente está na zona de rebaixamento. Então o primeiro objetivo hoje é sair dela. Sair da zona de rebaixamento, fazer os pontos necessários para continuar na Série A2 e lá no último jogo contra a Penapolense em casa, se der para classificar ainda, a gente vai buscar a classificação. Né? Mas acho que o pensamento agora é a gente fazer os pontos suficientes para manter o time onde eles encontraram, onde a gente encontrou, que era na Série A2. Guria, a tarefa é difícil, tá? Mas eu já vi coisa pior do Tigre, ele reverteu. O São Bernardo realmente é um time de final de campeonato. Sempre foi um time de final de campeonato. O São Bernardo, corroborando o que o Carreiras está dizendo, o São Bernardo foi um dos acessos, inclusive com o título. O São Bernardo perdeu as 5 primeiras partidas da competição. Né? Então, quando você começou a 6ª rodada, eu lembro muito bem que o São Bernardo tinha 0 pontos e o Red Bull tinha 15. 2009, né? 9, né? 9. Foi em 2012. Que aí veio na série... Foi no segundo acesso. Ah, no segundo acesso. Ah, tá bom. Foi no segundo Mas acesso. o primeiro acesso foi em 2009, né? O primeiro acesso foi em 2010, a gente foi rebaixado em 2011. Não, então, disputou a primeira no 2010. A primeira vez que a gente disputou a primeira divisão foi em 2010. Não, mas o acesso foi em 2009. Isso. É isso. Isso. Até vocês tinham um garoto lá que tinha, na infância dele, quase que ficou paraplégico, não é isso? Danielzinho, né? ele, eu não lembro qual foi a doença, mas ele teve uma doença motora. Quase ficou. E foi muito importante pro segundo acesso. Danielzinho. O Danielzinho, a última vez, ele estava lá para cima, lá no Nordeste. Não me lembro qual, Campinense ou 13, talvez. Ou Botafogo. Um da Paraíba, um dos 3 da Paraíba lá. Se eu estiver enganado, você me corrige. Palmeiras e Corinthians andaram monitorando esse jogador, não foi isso? O Danielzinho, no auge dele ali, ele foi monitorado por várias equipes grandes, né? O Atlético Mineiro, até o Atlético Mineiro na época, estava entre o Danielzinho e o Luan, que o Luan era do Atlético Sorocaba. O menino maluquinho. Isso, e acabou optando pelo Luan. Mas o São Bernardo perdeu assim, terminou a primeira fase em primeiro, aí começou o quadrangular, perdeu as 2 primeiras partidas do quadrangular e subiu com uma rodada de antecedência. Num quadrangular com 6 jogos. Então, e tem várias outras histórias. O São Bernardo é superação. São Bernardo é meio Corinthians, assim. É isso mesmo. Essas histórias são maravilhosas. Eu adoro essas histórias. De sofrimento. Não, porque tudo tem um ponto de partida, tem uma trajetória. Então, às vezes você fala apenas do bom momento, mas, poxa, é bacana relembrar como é que você chegou a esse bom momento. Com certeza. E você contou uma história aí, em 6 jogos, você perde 2... Você já perdeu nada, o quê? 20% das partidas, né? Sim. É muito, cara. É muito. Mais gente com a gente, Carreiras? Peraí, Guilherme. Já vou aqui te falar aqui, a galera que não perde. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Afinal de contas, quando é que vamos moralizar as torcidas nos estádios? Tristeza o que aconteceu no Rio. O Antônio Alcino da Silva, abraço a todos. Mas a palhaçada no Rio, ela... Então, mas aí, a questão aí... Desculpe os palhaços. É quem não entra em campo que faz as palhaçadas. O jogador não faz palhaçada. Quem não entra em campo aprontou o que aprontou. E outra coisa, por que em São Paulo está mais fácil de decidir? Não tem torcida dupla em clássico. Resolvida a questão. Acabou. Eu sou totalmente contra
torcida dupla em clássico. Sou totalmente contra. Mas aqui em São Paulo você tem o vai e vem numa final. Então você contempla as duas torcidas. Na Taça Guanabara não, foi jogo único. E aí? Mandante, paciência, mandante. Melhor campanha? E aliás, ontem, por melhor exemplo, campanha é torcida única. Olha só, olha que situação. O mandante de ontem era o Vasco. Sim. E por que ele não exerceu como mandante e mandou em São Januário? Já começa daí, primeiro. Porque queria ter o quádruplo de torcedores no Legal. Maracanã e faturar 4 vezes Aí mais. foi mandante, aí foi a história. Mandante Vasco, então beleza, ele é o mandante, ele manda no estádio. Sim. Correto, essa é a regra do futebol, pessoal. Aí o presidente do Fluminense, gênio, foi querer colocar, como eles fazendo parte do consórcio que divide com o Flamengo o Maracanã, que ele nunca poderia deixar de mandar no estádio que ele joga. Ele quis exercer esse direito. Ou seja, ele cagou na cabeça do presidente da federação. Foi isso que ele fez. E a juíza foi atrás. Ele queria Você ficar no entendeu, setor sul. Ele queria ficar com o setor sul, uma frescura, Pois é. tá? Uma baita de uma frescura. E aí deu nessa palhaçada de aí entrou a justiça no circuito, que também eu acho que é um absurdo esse tipo de situação. Torcedor totalmente lesado, briga, encrenca, tudo causado por gente que não chuta uma bola na vida, tá? Não sei nem se essa juíza em alguma vez da vida dela, se a senhora foi, me perdoe, me corrige, diga, não, eu fui várias vezes no estádio de futebol, sei que a bola é redonda, que são 11 para cada lado, tem um árbitro, 2 auxiliares. Mas, Gorinha, deixa eu explicar uma coisa para você. Explique. Contrato está dizendo o seguinte, o Fluminense manda na casa que ele joga. Pronto, o contrato está dizendo isso. Para uma juíza, ela é contrato, ela segue a lei, ela não está errada. Não é ela que tinha que ter tido bom senso, Gurian. O bom senso foi o presidente do Fluminense não entender isso e querer acionar esse direito. Você entendeu ou não? Ele quis ir contra o Vasco, que é a regra do futebol, o mandante que manda no estádio. Aí você fala assim, mas como é o meu estádio. Eu tiro o que eu falei da juíza e vou para cima do regulamento, que dá muitas brechas. Dá brecha para o time que paga o estádio, Gurian, que é o Fluminense Gurian, do mas consórcio, nesse caso... dá brecha para o mandante, que é o Vasco, Não, aí pode contemplar melhor. Então precisa ter um critério único para definição. Mas nesse caso foi puro capricho do presidente do Fluminense, Gurian. Puro capricho dele, Gurian. Não, mas você está dizendo que ele está amparado pelo que foi discutido e acertado antes, então não foi capricho dele. Não é? Ele quer fazer cumprir o regulamento. Não é regulamento. O Fluminense foi dividido entre Flamengo e Fluminense. Não é regulamento do campeonato isso. Não é. Então tá lá, os dois jogam lá naquele estádio. Na verdade, o regulamento manda Só que o assim, Vasco mande lá, né? O Vasco também joga naquele certo? Então, esse jogo é mando do Vasco, tá? Então manda do Vasco, o Vasco fica aqui e tal. Ele falou, não, aqui não fica, aqui fico eu e pronto, vai, então vamos para a justiça. Pô, está de brincadeira e a justiça foi e ficou e paralisou justamente começar um jogo de uma final de Carioca com o estádio vazio. É o fim da picada, ó. Futebol carioca tem que fechar. E aí, o Rio, quando né, os critérios, também, quando os critérios de se determinar grau de competitividade, grau de qualidade, tá? Em relação aos critérios de ser campeão carioca ou ser um campeão paulista, querer comparar com pesos iguais, né? Tem jornalista ainda que defende esse tipo de situação, mas não tem a mínima, não faz o menor sentido isso. Para começar, se você pegar os últimos campeonatos aí brasileiros, você vai ver o que os paulistas ganharam e o que ganharam os cariocas. Agora, tá claro que a desorganização do jeito que vai. Não tem jeito, os caras estão afundando o futebol carioca cada vez mais. O Rio está desorganizado, né? Para você ver a zona que é o dinheiro que o Flamengo investiu e está fora da final. Então, quer dizer, é louco o negócio. Agora, aí o Flamengo também está por incompetência dele. Não tem muito a ver, tem a ver com a desorganização do Flamengo, né? Tem a ver com o acontecido, talvez do Ninho do Urubu, a fatalidade, ou o acidente, ou o incidente. O nego vai ter que explicar aquilo. Tem que ir gente presa ali. E tem que ir gente preso ali. Tem que ir gente presa. A gente sabe disso, mas assim, é um absurdo, cara. Esse negócio aí foi o presidente do Fluminense, puro capricho de lado de torcida. Agora, São Paulo, esse problema de torcida, dentro dos estádios não tem mais. Próximo do estádio também não tem mais. Pode acontecer que, os torcedores se encontraram. Mas, amigo, aí é o seguinte, aí você pode acontecer em qualquer lugar. Só você pode estar torcida junto ou torcida separada. Essa é a minha opinião. Fica mais chato? Fica nada. É cada um na casa do outro.
Tem jeito. Ano passado foi assim, Corinthians jogou na casa dele, Palmeiras jogou na casa dele. Aí o Corinthians foi lá e fez a festa na casa do adversário. Paciência. Acho até que, para alguns jogadores, isso dá até mais ânimo. Agora tem muito jogador que treme. Entendeu? Aí você fala assim, o São Paulo ontem, era para tremer contra o Corinthians? Não era. Com um elenco de peso desse aí, cheio de jogador de pesada ali, cara, só que deixa os caras no banco. Fazer o quê? O Mancini ontem veio meio que o esqueminha, como é que fala lá, com o Vitória, jogar pequeno contra o Corinthians. Essa foi a cabeça dele. Errou demais. Errou demais e deu no que deu, né? Entrar na arena, você precisa desafiar o Corinthians. São Caetano fez isso bem. São Caetano, o Corinthians assistiu o São Caetano jogar bola. Quarta-feira foi um outro exemplo. O Corinthians tomou um baile quarta-feira. Foi uma baita raça, Gurinha, que ele conseguiu virar aquele jogo, viu? Foi contra um time muito preparado. O futebol argentino sempre muito educado para se jogar, não é? Muito disciplinado para se jogar. Agora, você sabe o que eu estava organizado. Eu estava avaliando uma coisa engraçada, né? Se você pegar o histórico, o campeonato, os times brasileiros passaram a ter uma presença muito maior em Libertadores, de ganhar a Libertadores, né? Os brasileiros começaram a ganhar a Libertadores. E aí a gente começou a entender um pouco. A partir dos anos 80. Então, mas quando, na verdade, isso aconteceu como, Guriano? Não é bem assim. Isso aconteceu o seguinte, quando os brasileiros acertaram no calendário, né? Eles mexeram nisso dos pontos corridos. E hoje, por exemplo, você pega... O que acontece quando pega as fases finais da Libertadores com os times da Argentina? Eles estão em final de temporada cansadaço. E que fase que está o Campeonato Brasileiro? Está no meio da temporada ali, está na onde os times já estão tudo voando. Então essa é uma grande diferença, se você for analisar isso daqui que aconteceu no futebol. É o caso agora. O Corinthians pegou um Racing voando. E o Corinthians está começando o campeonato, então pesa demais se jogar com um time desse. Mas você pega um Palmeiras, por exemplo, um pouco antes da virada aí da Copa, de ter a Copa América. O Palmeiras vai estar voando. Em compensação, os times da Argentina vai estar acontecendo, terminando o campeonato, pensando em férias, entendeu ou não? Porque eles estão acordados com o calendário da Europa. Essa é a grande diferença. Então, essa fase é uma fase que tem ajudado bastante. Só que a Libertadores terminava como? Terminava em junho a Libertadores, lembra disso? Esse ano vai terminar em novembro. E agora? Não, esse ano não, ano passado. Agora, você acha que já fizeram essa alteração pensando em quê? Pensando no time do Brasil? Não, pensando na recuperação dos argentinos também. Então, não tenho dúvida. Aí porque você vai entender por que mexeram na Libertadores, tá explicado. Porque eles vão entrar num declínio, porque elas estão fechando o campeonato, só que entre entrar no declínio e o período de recuperação, aí vai dar tempo de chegar mais próximo às fases finais da Libertadores. Então, né? Fase finais, os argentinos estão voando de novo. Voltando de novo. E aí já é brasileiro. E aí acontece com o que com os brasileiros? Entrando em declínio. Entrando em declínio. Que é para justamente os preparadores físicos trabalham para você chegar no ápice no final da competição, que é por volta de final de novembro, comecinho de dezembro, primeira semana de dezembro, porque aí você já vai para as férias para depois começar. Então, Gurião, mas você chega num ápice, você chega num ápice para uma competição. Isso. Quando você pega brasileiro. Um time desse padrão, aí você, por exemplo, você pega ali, você está embarcado em 2, 3 competições, você ferrou, você está frito, né? Não tem jeito. Olha o Cruzeiro, a situação que o Cruzeiro viveu. Libertadores ele estava na Copa do Brasil. Ele saiu e aí veio para a Copa do Brasil contra o Corinthians. Então não é fácil, não. Agora, favoreceu mais uma vez os times da Argentina. Aí eu falo, Conmebol é legal? Conmebol botou a Libertadores de uma forma diferente para aliviar o campeonato? É nada. Foi pensando nisso. Porque depois que houve essa mudança, prevaleceu as vitórias dos times brasileiros. E faz sentido. Aí é história de debate para se mexer no calendário. Ou vai unificar o sul-americano com o europeu, ou vai continuar no Brasil um tipo de calendário diferente da Argentina, que é muito próximo do europeu e que entra nessa principal competição da América do Sul, que é a Libertadores, dessa maneira. Dá discussão, hein? Dá uma boa discussão essa daí. Gurião, a discussão tá aqui, ó. Carlos Elidio Pinheiro, o Corinthians até agora só perdeu para time grande. Tá tirando uma, né? Acho que sim. Só perdeu para time grande. Acho que sim. Falando um pouco do clássico, Gurião. Oi. E aí, Gurião? E aí que eu peço para você falar da Ialub e depois vamos falar da Ialub primeiro? Então vamos lubrificar primeiro para depois a gente falar? Exatamente. Então vamos lá. Azeitadinho.
Boa noite, Carreiras. Boa noite, telespectador do Futebol Mais Debate. Eu estou aqui na Ialub, que já tem mais de 20 anos no mercado, trabalhando no atacado, no varejo, são distribuidores da Repsol e aqui, olha, eles cuidam do seu carro com o maior carinho. E o que é que você vai oferecer para o telespectador? É isso aí, pessoal. Futebol Mais Debate? Trocou de ar-condicionado, vai ganhar higienização essa semana. Vem para a Ialub, para a Maualub. Olha só, são 3 lojas, são 2 em Mauá, uma em Ribeirão, trabalham no atacado, no varejo, alinhamento, balanceamento, tudo que você precisa, o seu carro vai adorar. É Ialub. Então Guria, tá precisando dar um tapa no motor do carro, lá colocar um óleozinho. Aliás, faz bem, né? Faz. Seu carro agradece, viu? Tem gente, tá cheio de gente que deixa o motor lá, esquece, faz tudo, principalmente mulher, né? Não, e uma boa manutenção, ela prolonga a vida útil do veículo. Né? Se você for na Ialub e não for bem atendido, pode mandar conta para mim que eu pago. Pra você ver como eu confio na Ialub. Mas você também vai numa dessa aí, porque sabe que lá o cara vai ser bem tratado e não vai pagar conta para ninguém, né? É lógico, Guria, você acha que eu vou entrar em fria? Tá certo, tá certo. Guria, mandar um abraço para Carlos Eduardo Rachich, tá assistindo a gente, grande parceiro lá de São Paulo. Outro grande parceiro, o Rubens Panelli Júnior, esse nome italiano aqui, mas é corintianaço doente, viu? Gosta do Corinthians demais. Mazinho conhecendo a gente. Corinthians jogou mais que o São Paulo ontem, mereceu ganhar. Também acho. Tá aqui, ó. Pisa Demarque já participou. O que a Federação de Futebol está fazendo para punir os árbitros? Muitos erros assim não dá. Então, você fala erro, mas aí você fala, aquele lance era do Bandeirinha. Aí você fala, é difícil, entendeu? São difícil. Esse lance do gol do Corinthians, a bola saiu bastante, né? Saiu a bastante. gente já falou aqui, né, Gurião? Como é que a gente resolveria isso? Com linha, né? Com uma linha eletrônica. Aquele dispositivo, como é que é o nome dele? Para a bola lá, quando a bola passa a linha fatal lá, para tirar dúvidas se foi gol, se não foi. Dispositivo eletrônico. Dispositivo eletrônico. Radar, né? Isso aí é um dispositivo eletrônico. Aí nas 4 linhas inteiras ali. Então, ontem, por exemplo, ela ultrapassou, parou. Não, na verdade, o chip dentro da bola, né? Que passa a linha e o relógio do juiz dá uma vibradinha ali. Dá uma... Então, são situações assim que estava fácil de resolver. Então, mas aí o Edgar toca no ponto, tá? E todos os campeonatos teriam como ter essa tecnologia? Não teria, Guilherme. Então ficaria injusto, entendeu? Não? Mas tem que ter um começo, né? Eu sei, mas é duro, viu? Essa tecnologia não é fácil, não, principalmente o VAR. Você acha que o VAR vai estar na Copa Paulista quando? Difícil. É muito custo, Guilherme, não fecha a conta. Sem dúvida. Ou então você faz algum trabalho. A minha sugestão é a regra do basquete. Pé dentro da linha, você pode puxar a bola de fora sossegada. Eu acho que a primeira coisa em relação à arbitragem que poderia melhorar, antes de falar em tecnologia, seria profissionalizar os árbitros. O que a gente já falou bastante aqui. Nossa, mas então, isso os árbitros, que fala, hein? Os árbitros, eles viverem disso. Né? Então, por exemplo, terminou o jogo ontem. O São Bernardo jogou contra o 15 de Piracicaba. Na terça-feira o Sérgio Soares vai fazer o quê? Ele vai mostrar ali os erros e os acertos da equipe, para que na próxima partida possa melhorar. Fazer o quê com os árbitros? A mesma coisa. Né? Olha, você errou aqui, você acertou aqui, vamos olhar, vamos treinar, vamos fazer a parte física. Enfim, eles serem profissionais. Os erros já vão diminuir muito. Ontem foi uma safra nova, né? Um árbitro de 28 anos, comandando o show, até achei uma ousada a federação, mas bacana. O negócio é o seguinte, hein, Carreira? Se joga muito também, né? Se joga muito. Mas aí faz parte, 80 Gurião. jogos por ano é muito, né? Muita coisa. Na verdade, 80 quase, né? Bate 70 e pouquinho. Se você tiver todas as competições, você bate uns 75, 80 não bate. Não. E aí você pega alguns que jogam muito, 80, 75 é muito, e os outros que jogam quase nada. O ideal, o que vocês discutem hoje com o atleta correndo 10 km por jogo, 12 km por jogo, uma média de 9 km por jogo, quando antigamente se jogava uma média de 2,5 km, 3 por partida? Então, Guria, na verdade, os estudos, que não é a minha parte, mas não é tão diferente a distância percorrida lá atrás dos dias de hoje. Ela não é tão diferente. O que difere muito são os estímulos. Então, por exemplo, se antigamente você corria 6 km numa partida, 8, mas quantos piques de 20 metros você dava? Você dava 2. Hoje você dá 15. Então, na verdade, a distância percorrida ela não é muito diferente. O que é diferente bastante é em relação à quantidade de estímulos fortes.
Hoje você dá 15, 20 tiros de 20 metros, de 10 metros, de 15 metros. Essa é a maior diferença, né? Então, por isso que você vê bastante lesão muscular, você vê lesão de pubis, que você não via antigamente porque era mais... O cara corria aqueles 10 km, mas mais cadenciado. A diferença principal é essa, são os estímulos... Do caminhar para correr. Com certeza. Hoje você vê quantos piques dá um Dudu numa partida, né? E é tudo muito curto, né? O cara vai rápido. São estímulos rápidos, piques rápidos, essas coisas que eles usam ali, que parece um biquíni ali, um top. Isso aí mede a quantidade de estímulos, a distância desses estímulos, então essa é a principal diferença. Aliás, me mata a curiosidade. A gente ouve falar nessa medida, né, Carreiras? Mas a gente vai meio no superficial. Me dê todas as medidas, todas as informações que esse aparelho entrega para o preparador físico, para a comissão técnica, para os fisiologistas. Então, depende, por exemplo, o São Bernardo tem um tipo de equipamento que não é igual ao do Palmeiras. Do Palmeiras dá muito mais informação, mas ele vai dar desde um mapa de calor de onde o atleta estava, quanto a quantidade de piques que eu te disse, deu 10 piques de 10 metros, 15 de 20 metros. Ele vai conseguir, aliado a outros softwares, dizer quantos passes acertou, mas não só quantos passes acertou, qual a direção do passe, ele também vai dar isso. Né? Então, porque, por exemplo, o Gurian acertou 100% dos passes. O que seria normal. Isso, mas deu todos os passos para trás. Bom, então... O que seria anormal. Então, assim, a gama de informações é enorme, tanto da parte física, tática, fisiológica. Hoje você... O seu aparelho te dá quantas informações? Cara, quantas você quiser. Como hoje o Google e a internet, você tem até que fazer um protocolo, né? A equipe tem um protocolo porque você falou, do que você quer daquilo. Tem um equipamento que dá mais informação. Ele dá mais as informações mais detalhadas, isso. Mas, por exemplo, você recebe, vou falar um número aqui, 30 informações. O Palmeiras também recebe as mesmas 30 informações, só que mais esmiuçadas, mais detalhadas. Tem informações que não são dadas por alguns equipamentos. Né? O do Palmeiras é de ponta, dos times grandes é de ponta. Está caro isso? Ah, com certeza. Com certeza. Porque antigamente o máximo que a gente via, né, Carreiras, era o pulsímetro, né? Não, e hoje você tem, por exemplo, o São Bernardo, vou falar do São Bernardo, você tem a câmera termográfica. Então, o São Bernardo jogou contra o 15, na segunda-feira o Gurian está sentindo uma dor aqui, você vai lá numa salinha gelada, tira uma foto com a câmera, ela vai te mostrar através do mapa de calor, onde tiver mais quente, e bater com o relato que você está dando, pô, eu estou sentindo aqui, realmente aqui está mais quente. Pode ser um local que está próximo de uma lesão. Até entendeu? Porque ali tem uma irrigação de sangue maior, Perfeito. Tentando combater a inflamação. Perfeito, é essa a ideia. É essa a ideia. Tá certo. Então a tecnologia hoje que esses clubes grandes têm, eles têm tudo. Todas as informações necessárias para fazer um bom trabalho. E quem gosta de informação aqui é o Celso Furtado assistindo a gente. Grande Celso, audiência seletiva, viu? Nossa audiência bem seletiva. Leandro Augusto, Edgar, por favor, peça para o Marcelo parar de apostar nos jogos São Paulo e Corinthians. Não aguenta mais pagar aposta. O cara não para isso aí, ele tá frito, mano. Carlos Ilídio Pinheiro. Carreira sensacional piscina na arena. Já viu isso, Gurian? Vi, mas estão criticando, diz que só bate na canela a água lá, que queria um negócio mais... Pô, mas você tá de meu cara tá querendo que o camarote tenha uma piscina com 2 metros de profundidade. Carreiras, contra fatos não argumentos. Eu sou um cara que trabalha com a notícia. E a Camarote... notícia é essa, bate na canela. Se ela batesse no peito do cara, eu viria aqui, bate no peito do pé dele. É uma piscina olímpica que fizeram lá. Não. Fizeram uma banheirinha ali, Colocaram né? uma jacuzzi lá pro cara, pra brincadeira, né? O camarote sensacional, camarote bacana. Aliás, eu quero agradecer aqui a Silvia Pácola que me convidou para ir, tá? É um camarote, vai dar muito certo esse camarote. É um camarote que, inclusive, já tem uma novidade aí na área de bebida, viu, Gurian? Opa! Ele permite você beber até 2 horas antes do jogo. Então, ele serve bebida. Uma coisa diferente para estádio de futebol aqui em São Paulo, tá?
E aí Então, torcer pro jogo acabar logo para continuar bebendo, né? não, aí depois aí é outro esquema, mas assim, é muito legal, um camarote bacana, tá? Então o pessoal que tiver oportunidade, ele inclusive são comercializados à parte. O jogo é super fácil de assistir o jogo, quer fazer uma moral bacana com a sua esposa, ou então você de empresa quer mandar algum cliente, vale a pena, uma baita dica esse camarote novo lá na Arena Corinthians. Aqui, Ângela Dimo, carreiras do Sérgio Soares, além de uma grande pessoa, também entende muito de futebol. Com certeza, sabe tudo o Sérgio Soares de futebol. Wagner Fileto, o Corinthians atropelou o São Paulo. Ele está colocando aqui 10 jogos, 7 vitórias e 3 empates. Isso é na retrospectiva na Arena. Na Arena. Realmente impressionante, entendeu não? Sou a Vanessa de São Bernardo. Oi, Vanessa. Vanessa Carvalho. O que acontece com o Palmeiras? O jogo vai bem, no outro deixa desejar. Tá precisando melhorar isso aí. Thelma Rezende Lopes. Sou a Thelma Rezende de Diadema. Gostaria de participar do sorteio. Thelma, está participando. Está participando, Thelma. Gurian, sempre agora pelo Facebook. Opa. Acabou o papel. O pessoal fica mandando e-mail, não adianta mandar e-mail. Carreiras, me permita uma pergunta. E o que você fará com essa grande economia de papel a partir de agora? É? É. Com papel? Não vou gastar mais dinheiro. Então. Beleza. Mas e aí, o que você vai fazer com esse montante todo? Que montante? Vai ratear com a gente aqui e tal? Como é que é? Vai fazer um carinho pra gente? A gente vai. Vamos comer mais. Vamos dizer, vai ter mais catupiry na pizza. Vou Mais cobrar ainda? mais, né? Nossa. E o Gugu capricha no catupiry, hein? Capricha. Né? Gugu, gente fina. O Gugu capricha na pizza, muito bom lá. Agora, falando ainda um pouco do jogo do Corinthians e do São Paulo, eu gostei muito da estreia do Júnior Urso, viu, Guria? Gostei. O Carille, mais uma vez, não tem medo, ele estreia jogador em clássico, não tá nem aí, vai que vai. Ele tirou um jogador que veio com o Grêmio com Ninguém baita falou nome. do Júnior Urso nesse jogo. Hã? Ninguém falou do Júnior Urso. E eu acho que ele é a cara do Corinthians porque ele é raçudo, é feio, você entendeu ou não? É feio e joga bola. Carreira, você acha jogador feio ou bonito? Hã? Você tá nessa? Não, bonito eu não costumo falar, mas quando Não, o cara se é você feio... acha que o cara é feio, é porque Não você tem um parâmetro do feio pro bonito. Não necessariamente. Eu posso olhar todo mundo por igualdade. Aquele que tá meio desigual, você fala, ele é feio, é feio. Mas é assim, é tipo o que dá certo. É tipo o Ezequiel da vida, lembra do Ezequiel? Lembro. Hã? O Joaquim Grava também. O Joaquim Grava ele terminou num jogo lá que era o seguinte, era água ou suco. Aí passou um garçom com uma garrafinha de um refrigerante de laranja. Aí voltou, passou no... Falou, show, vem cá. Quem que tá tomando refrigerante aqui? É o Ezequiel, doutor. Mas eu falei, é para tomar água ou suco. Não quero nada desse negócio de refrigerante. Só que acompanhando o refrigerante e uma outra bebidinha. Ele misturava aquela bebidinha na Fanta e tal. E como a Fiel gostava do Ezequiel. Viu? Nossa Senhora, jogador raça. símbolo, raçudo. Mas esse Júnior Urso, O- ele é muito bom de saída de bola. O Ele tem um Ezequiel passe está, muito bom. aliás, o Ezequiel está com o mesmo peso e a mesma idade de quando jogava futebol. Vai fazer 32 anos. Continua mentindo, é isso? Não? Continua com a Mentindo mesma também, idade. é? Figuraça. Mas você brinca nisso, né? Uma vez eu fui jogar com o Adílio, Edgar, no Maracanã. Tive o prazer de jogar com o Adílio. Você tá de brincadeira. Eu olhava o Adílio assim, ó, cara, igualzinho. Eu falo, não é possível. Igualzinho. Bom, acabou o jogo, tal, vamos jantar, tudo, né? Aí o cara tomando lá a aguinha dele, lá, sabe? A aguinha, cadê? Todo mundo na cachaça lá e ele, aguinha, se cuida, olha. Estilo Zé Roberto. Hã? Estilo Zé Roberto. Qual, o Zé Roberto do Palmeiras? É. Também, exatamente. É um jogador. Porque esse do Adílio nunca vamos esquecer. Então vamos brincar. Esse aí é assim. E com o Serginho Chulapa, você já foi com ele após algum jogo? Não? Já foi jantar com o Serginho Chulapa? Serginho, a gente quer levar ele para casa, de tão agradável que ele é. O papo dele rende demais. Mas toma antes, durante e depois. Água dentro da quadra. Eu já falei que eu sou o cara que deu um rodo no Serginho Chulapa. Eu sou. Mas também pedi para sair na hora do jogo. Serginho Chulapa, nós fomos no evento outro dia. Ele falou, e aí, Gurinha, como é que é? Já pegou o Faz-me Rir? Eu falei, não, estamos na hora do lanchinho aqui. Ele falou, porque o meu não vem nem no meu bolso. Eu chego em casa, parece fliperama. É mulher de tudo quanto é lado, filho de tanto quanto é lado, acaba no instantinho. Cara, o Serginho, a figura... Sérgio Bernardino. Vamos convidá-lo, viu, Guilherme? Vamos convidá-lo para vir participar um dia aqui com a gente. Ele vem. O Serginho é uma figura, cara, faz parte do futebol, assim, com tudo. Não é só pelo grande jogador que ele foi, né? No São Caetano, os caras falavam, você tá gordo, Serginho. Eu falava, o cavalo é gordo, mas também corre. Bicho, sabe tudo, né? Aliás, vamos falar em centroavante, uma notícia boa que eu vejo do Clássico do São Paulo foi o tal do Carneiro, né? Gonçalo Carneiro, uruguai. Olha, jogador grande, mas assim, ele teve um bom desenvolvimento no jogo, viu? Eu acho que o São Paulo, você vê,
Que jogada que o São Paulo tem? Acho que daria para criar uma jogada em cima do tal do Carneiro, porque ele é um jogador bom de bola, viu? Não é ruim, não. Gostei Se dele. o São Paulo, você quer chegar no seguinte ponto: se o São Paulo tem um Sornosa, a vida do Carneiro estaria facilitada e do São Paulo mais ainda? Tenho certeza. Mas assim, ele tem. Você tem um Nenê, por exemplo, que põe a bola onde quer. E aí? O Nenê no banco e o Carneiro lá. Então você Bola vê. e treinador. Então, é o que eu tô falando, cara. Aí faltou um pouco ali do cara, né? Você entendeu? Não quer? Pô, o tal do Pablo é um atacante. Legal, o Pablo é um bom jogador, realmente. Ele é um bom jogador. Só que é o seguinte, só que o Carneiro ficou jogando. Tanto é que o Carneiro que fez o lance lá que teve o escanteio. Mas assim, mas não é ele para fazer aquilo. A característica dele não é. Pô, ele tem quase 2 metros de altura, ele ficar jogando de meio atacante. Eu não entendo ele como essa característica, mas paciência, né? Eu não sei. Era uma aposta do Aguirre, não é? Mas eu vejo que esse lado do São Paulo, e assim, o São Paulo perdeu o jogo por uma falha do goleiro. Vamos falar também, hein? Né? Foi uma falha do goleiro ali que ele que saiu reclamando, não sei do que. Ele viajou na maionese. E eu acho engraçado que o jogador comete um erro desse, Edgar, e aí ele fala assim, vocês vão ver nas câmeras. Só que o comentarista, o narrador já falou assim, meu, o cara errou, cara. Aí o cara, vocês vão ver na câmera. Aí o Wagner Love já, a Globo foi interessante depois, a Sport TV, né? Veio e falou, é só olhar na câmera o Wagner Love, só que nesse caso ele estava certo, né? E o tal de Volpe, não era a solução para o gol do São Paulo? Mas então... A torcida do São Paulo está com saudade do Sidão, dirigente. Então é difícil, né? A torcida do São Paulo, professor, está com saudade do Sidão. Gurian, eu não vejo assim que seria saudade, né? Sei lá, mas Saudade eles têm do mito, né, Rogério Ceni? Eu vou te falar, teve um jogo contra o Santos, por exemplo, no segundo gol do Santos, eu achei que ele também deu uma falhada legal, que o cara saiu na cara do gol, eu senti que ele tinha espaço ali para jantar o jogador do Santos. Não, ele ameaçou de sair e parou no meio do caminho. Contra o Tajeres, aí tomou um ele corte. falhou. Entendeu? Então... Falhou no 0x0, que erraram o alvo. Então, e aí você vê o seguinte, legal, Volpe. Cara, o Edgar, eu não sei se o Edgar conhece o trabalho dele. O goleiro de reserva, que foi mandado embora do Santos agora, o Vladimir, é umas 10 vezes melhor que esse Volpe. Tá? O único problema do Vladimir na vida dele é ter tido o Vanderlei de titular do Santos. Tá? Mas todas as vezes que ele precisou, ele foi e jogou muita bola. São Paulo tentou loucamente o Walter, segundo goleiro do Corinthians. Não deu negócio porque o Walter sofreu uma lesão, ficou um período mas afastado. então, mas aí tudo bem, mas assim, só que o Vladimir é um baita de um goleiro. Conhece o trabalho dele? Um bom goleiro. Pô, bom goleiro. Brincadeira, cara. Goleiraço. Por isso que o Santos ficou um bom tempo. Porque é esse tipo de situação que você cresce o goleiro. Não adianta, quem é o reserva do Volpe, Gurian? É o Jean, né? O Jean, que veio do Bahia. E aí, totalmente desprestigiado, não assusta. Veio para jogar com os pés. Enquanto o São Paulo nem tá jogando. Enquanto o São Paulo não trouxer 2 bons goleiros de uma vez, que um assuste o outro, ele vai ficar tendo problema. Mas você tocou no assunto do Santos. O Santos já há muito tempo que não tem problema com o goleiro, né? Faz tempo. Muito tempo. Aliás, o Santos sempre teve bons goleiros, grandes goleiros. Gilmar dos Santos Neves, Agostinho Mário Serras, Rodolfo Rodrigues. Rodolfo Rodrigues, para mim, o maior. Passando por alguns, né? Teve o Flávio Mão de Pau também, né? Que foi campeão em 78, lembra dele? Depois foi jogar no Comercial de Ribeirão Preto. Um que tinha um bigodinho assim e tal. E você vê em relação ao São Paulo, as pessoas que, no dia a dia do São Paulo, falando daquele menino Lucas Perry, que foi pro Crystal Palace, se eu não me engano. Isso. Todo mundo dizendo que ele deveria ter tido ali uma chance, Mas que era bom goleiro, né? né? É administração, é quem vai buscar reforço que não joga, paga muito e não condiz com o que foi gasto com ele, e quem libera quem tem bola para jogar. Então, mas eu acho que a forma do São Paulo é essa, ele não tem que trazer 2 goleiros de uma vez. É o seguinte, na dúvida da cabeça do treinador, assim, ó. Os 2 são bons, e tem qualquer estímulo, um dos 2 serve. E tem estímulo. Por que o Cássio é bom no Corinthians? Porque ele sabe que tem um outro... Exatamente, é o caso do Vanderlei. É o caso do Vanderlei no Santos. Ele tinha... Do Palmeiras, que tem 3 vastos goleiros, Jailson, o Everton e 3 até muito, né? Você fomenta a competitividade, você fala assim, não posso vacilar, porque senão eu perco. O cara me engole. Agora, a gente sabe que foi essa exatamente a estratégia do Rogério Ceni. Eu não fomenta a reserva meu,
toda vez que o cara entrar, vão sentir minha falta. Essa era a estratégia. Não tinha outra. Tá? Porque você vai falar assim, qual era o grande goleiro reserva do Rogério Ceni? Sabe o que eu vejo no São Paulo hoje? O São Paulo não tem uma meta. São Paulo não tem uma meta. Qual é a meta do São Paulo? É o ganhar imediatamente. Então ele vai lá ao mercado, contrata, bota aquele monte de cara ali, não espera dar resultado. Ele tem que traçar uma meta. O que eu quero? Eu quero ser campeão. Como que eu quero ser campeão? Aproveitando os meninos da base, mesclando com caras... mas esse não importa. A meta é essa. Tá sem identidade em relação ao objetivo, meta, em relação à contratação de treinador. Então, mas aí você chega naquela... 10 treinadores em 8 anos. Em outra, Gurinha, 10 treinadores, se você for pegar o perfil deles, completamente diferentes. Você vai de um Osório para um Aguirre, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Balsa. Mas o que o São Paulo quer? Né? Então, o que o São Paulo quer? O que o torcedor do São Paulo espera do time? Então, aí entra a minha teoria da sorte. Minha teoria da sorte é o seguinte. Não sei. Não há vento a favor se o barco não tiver rumo. Tá? Isso, é o que eu tô falando. O São Paulo tem que escolher o que ele quer. Você tá lá no alto mar, vento tá a favor. Legal. Tá o vento a favor. Tá, claro. Você tá indo pra onde? Claro. O vento tá a favor. Legal, você tá a favor do vento, legal, mas você tá indo pra onde? Se o vento tá te levando pra África, sendo que o seu foco é pro Brasil. O CT de Cotia hoje serve pro São Paulo fabricar menino, jogador, vender e gastar mal com jogadores de outros mercados, até do mercado interno, de uma maneira que não vira. Gurinha, parece que ficou claro que o negócio do São Paulo é mais faturar com os jogadores da base exatamente, do que títulos. É isso. E ó, só a memória vai falhar aqui, porque foram tantos treinadores no curto espaço de tempo, mas ó, Rogério Ceni, Ricardo Gomes, Edgardo Balsa, Osório, Aguirre, Jardine, Mancini, já chegou o Cuca, Pintado, Milton Cruz. Milton Cruz, sim senhor. Teve 3 jogos, 4 jogos, 5 jogos, foi, voltou e tal. E mais algum que eu posso estar esquecendo. É muito treinador, gente. É muito treinador. E que nem falou o Edgar, cada um tem um perfil. Por exemplo, você tira o Abelão e traz o Filipão, você está na mesma linha. Você tinha o Tite. Não, você tinha o Mano, você veio com o Tite, o Carille, escolinha deles. Isso aí. Porque quando o Corinthians resolveu inventar com o Oswaldo de Oliveira e resolveu inventar com o Cristóvão Borges, que aliás um dia o professor Rubens Minelli me falou, olha, quando era meu jogador era muito disciplinado, gostava de conversar de tática, tudo, e olha, vai surpreender vocês. Ele falou isso antes do Cristóvão virar no futebol do Rio, no Fluminense, tá? Falou bem antes disso. Né? Mas não virou. Aí quando o Corinthians retomou, falou, peraí, trabalhamos com o Mano, depois com o Tite, o Carille é cria dos dois. Aí o Carille funcionou. Não deu certo com o menino que veio aí, Jair Ventura. Nesse momento que eu lembro para você é o seguinte, viu? Você já ouviu falar da nossa gloriosa Braga Metal? Aliás, que prazer ter a Braga Metal de volta. Gurian, diga. 12 segundos, você está dentro da sua casa com segurança. Vamos ver o recadinho da Braga Metal. Boa noite, Carreiras. Boa noite a você que assiste o Futebol Mais Debate. Eu estou aqui na Braga Metal, uma empresa com 62 anos de tradição na fabricação de portões automáticos, pioneira no mercado do ABCD. E eles prepararam um brinde super especial para você que assiste o programa. Presta atenção. Fechadura elétrica em aço inox instalada no seu portão. Então você vem aqui, faz o orçamento, faz o seu portão automático com toda a qualidade aqui na Braga Metal e ganha essa fechadura se você falar que assistiu no Futebol Mais Debate. Braga Metal, qualidade tem nome e o nome é Braga Metal, anota aí. Aí tem uma fechadura de presentes, falar que assistiu o Futebol Mais Debate, hein? Mas além da fechadura, você ainda pode pedir pro Márcio lá fazer para você o portão umas 50 vezes, 100 vezes que ele topa. Ele é bom de negócio, viu? Pode ir lá encher o saco dele rico, lá. Né? Que ele, 12 segundos, você tá com segurança dentro da sua casa. Porque, Guria, esse negócio de você pegar, parar em casa, para o carro, embica, vai lá, abre aquele portão, põe o carro para dentro, desce e vem. Não, e aquele que você vai lá, tem que tirar o cadeado, levantar o trinquinho, abre as... Nossa Olha a exposição que você está dando ao bandido, tá? Infelizmente, a gente vive no Brasil que a segurança ainda não está em ordem. A gente espera que um dia volte a tranquilidade, mas é difícil. Então, por isso, pelo menos é o seguinte, coloca um portãozinho automático na tua casa que é um conforto danado.
É isso aí, tá terminando o Santos, 3-0 no glorioso Guarani de Campinas, do Osmar Loz, 2 do Jean Mota, artilheiro do campeonato até aqui, e o Rodrigo, que já é jogador do Real Madrid, não foi nada bem no Sub-20 sul-americano. O Brasil fez uma das piores campanhas de toda a sua história, meteram a camisa 10 dele e tal, fizeram um baita do barulho, não foi legal. Mas hoje eu vou... O Rodrigo e o Pedrinho podiam sair juntos, né? Os dois. Meteu o gol. Os dois. Aliás, mandar um abraço aqui. Manda um abraço para a Laura Selac, de 7 anos, de Santo André. 7 anos está assistindo a gente, viu, Gurian? Nossa, público feminino. Leandro Augusto, o Cuca vai dar jeito nesse time do São Paulo, mas só se ele levar o Edgar para o executivo de futebol. Concordo também, viu? É uma das grandes revelações do nosso futebol, é o Edgar. Depois eu dou R$50 para ele, que eu prometi, viu? Ô, Gurian, você fala... O São Paulo já teve até o filho do Sócrates. Gustavo. O Gustavo no futebol, ganhando uma fortuna. Uma babinha. Você entendeu? Para fazer nada. Assim, você fala assim, o que ele entendia em relação àquilo ali. Aí ele foi para o Santos para mostrar que tinha sido um equívoco do São Paulo. Isso, aí o Santos viu que o equívoco dele foi muito rápido. Nossa, pelo amor de Deus, cara. Então, assim, a gente fala, qual é o rumo do São Paulo? Realmente você matou a pau, viu, não tem. O São Paulo tem que chegar e falar o seguinte, atenção, torcida, como fez o Fernando Casal de Rei, quando o Morumbi quase foi fechado, precisaram colocar aqueles negócios lá. O São Paulo que entrava de dinheiro, ele gastava em amortecedor. Mas ele falou, gente, nós temos que salvar o estádio, então esquece título. Agora, Gurian, Coringão, passa pela avenida ou não? Opa, tem que passar, né? Até porque é uma avenida, não é nem um caminho estreito, né? Eu adorei que foi uma avenida, viu? Porque o tal do Guarani ia ser o Loz, ia começar, já perdeu do Loz uma vez, aí começa aquelas coisas, né? Pois é. E o Loz conseguiu perder do tal da avenida, velho. Foi. Né? Mas, e é jogo de uma vez só ou duas? Um só. De novo, né? Só. Só que agora é igualdade. Vamos esclarecer para o telespectador. O jogo é na Arena, né? Na Arena do Corinthians. Agora é igualdade, viu, pessoal? Por sorteio. Foi por sorteio essa segunda. Agora é igualdade. Aliás, daqui para diante, sempre, as fases sempre com sorteio. E a igualdade agora não tem resultado para ninguém. Só o fato de jogar em casa, que é uma... Porque a primeira fase foi o tal do ranqueamento, né? Os melhores tinham a vantagem de jogar pelo empate na casa do adversário. A gente vê, né, por exemplo, provavelmente pro Avenida, essa passagem de fase representou um ano de folha de pagamento. Não, financeiramente, financeiramente, se eu não me engano, é 1 milhão, né? 500 mais 500. 1 milhão e 100 parece que diz. É um negócio, quer dizer, já dá uma ajuda danada esse tipo de situação. Por isso a Ponte Preta está brigando tanto e a partida, o resultado para o Aparecidense é subjúdice. A decisão saiu hoje do tribunal porque a Ponte Preta alega que teve uma influência externa e na anulação do gol dela, a Ponte Preta, se não seria 1-1 na casa do adversário, estaria ela, a Ponte Preta, classificada. Porque os dois de Campinas já foram, tanto o Guarani como a Ponte. Mas agora a Ponte fica nesse subjúdice aí. Gurian, isso que o tribunal responda rápido. Isso daí é uma situação difícil. Já teve jogo do Palmeiras, que o jogador estava no vestiário, o árbitro mandou voltar. Lembra disso aí, não? Lembro. Lembra? O jogador já estava trocado lá, volta aí, cara, volta aí, viu que não foi você e tal. E aí isso aí é o quê? Interferência extraterrestre? Extraterrestre. Então, quer dizer, existe interferência externa no futebol, a gente sabe dessa situação, não tem jeito, falar o que for. Agora, a questão é, quando age pro lado certo, eu acho que ninguém tem que falar nada, né? E terminou Santos 3, Guarani 0, no estádio Paulo Machado de Carvalho, Pacaembu. Santos chega a 18 pontos ganhos, continua com a melhor campanha do Campeonato Paulista. E levando essa melhor campanha até a final, decide com o mando a favor. Porque poderia ser o mando do adversário, né? Gurian, agora que vamos fazer o nosso sorteio. Vamos lá. Qual que é o primeiro prêmio, Gurian? Manda pra mim. Jantar para 2 pessoas lá no Sete Mares. Peraí que 2 pessoas, você pode me levar um dia para jantar no Sete Mares, né, Carreira? Você quer? Opa! Ó, Simão, vamos convidá-lo ou não? Vamos. Vamos sortear? Vamos lá, Carreira. Aqui, ó, só pro pessoal lá, um formatinho novo não aqui, me pessoal. briga com a tecnologia, por favor. Aqui, ó, né? Permitir o sorteio de comentários repetidos? Não, tá certinho, ó. Então vamos sortear agora o primeiro que vai levar o Sete Mares, certo? Isso, um jantar para 2 pessoas. Vamos lá no Sete Mares. Sete Mares. Quem ganhou foi o Eduardo Silva. Boa noite a todos. Sou corintiano, moro no bairro Casa Branca. O que será que vai acontecer primeiro? O Timão pagar o estádio ou São Paulo ganhar um jogo na Arena? Olha, boa pergunta essa, hein? Olha, 42 mil pessoas, R$2.219.753 a arrecadação. É mole, não? É um dinheiro, hein?
Vamos lá, vamos repetir o sorteio. Olha lá, ó. Agora, o segundo sorteado vai para... Vamos lá, Gurian. Agora já está para 2 pessoas lá na Costelaria Berlim. Então, foi a Miriam Cirino. Boa noite a todos. Vai Palmeiras. Vai, aí Palmeiras. ganhou lá na Berlim. Vai comer uma costela daquelas, hein? Sensacional. Desmancha na barra. Ó, vou fazer o seguinte. Deu uma fominha agora. Se o São Bernardo se classificar, todo mundo vai comer na Berlim do time, hein? Pode mandar lá essa, hein? Fechado. Pode passar essa daí pro time, hein? Já vamos ganhar Chega sábado pro já. Sérgio Soares, fala, Sérgio, para o Sérgio gosta dessas... para com essa viadagem de preleção logo. Chega, fala que os caras vão comer lá na Berlim e pronto, acabou. Você sabe que eu fiz uma da pizza com o Sérgio, eu me ferrei, viu? Fala pra ele. Porque eu fiz uma daqui não sei o que do Santo André, que eu ia pagar a pizza, tive que mandar pizza da Trípoli pro time inteiro. Não, mas tá anotado, tá E anotado. por falar em Trípoli, agora vem aí um rodízio de pizza lá na Pizzaria Trípoli. Isso aí, vamos lá. Onde já estamos chegando. Atenção, Gugu. Quem ganhou Tô foi animado hoje, hein, Gugu? Andy Daniluski. Boa noite, sou do Parque Erasmo, Santo André. Será que o tricolor tem jeito com o Mancini? Pelo menos gostei que deixou alguns medalhões no banco. Abraço, Daniluski. Eu acho que exatamente esse foi o problema do São Paulo. Mas faz parte, levou o rodízio de pizza. E aí se o Mancini der jeito vai ser complicado. É pro Cuca, que já falou hoje e diz que pode até abreviar a volta. Mas a medicina diz o contrário, tem mais uma viazinha lá que tem que tomar cuidado. Almoço para 2 pessoas agora lá no Lagábia. Carreiras. Isso, quem ganhou foi... Foi... tá essa Guga Mendonça, aí, Guguinha! Aí, Carreiras de Gurian, abraço, Guga Mendonça, grande. Pô, Guguinha, legal, tá assistindo a gente em São Paulo, viu? Guga Mendonça, que faz parte da TV Alesp lá, Exato. Aliás, comanda tudo lá. Tava bonito. Grandiosamente, grande Guga. Postou uma foto hoje numa elegância, vou te falar, viu? O Guga que é a cópia do seu Guga. Vale do pai dele. Vale compra agora um valor de R$150. Agora, 150 pila para dar um trato no carango, hein? Vamos lá. Vamos lá. Onde? Quem vai levar? Fala onde, Carreira? Fala onde? Vamos lá. O Alube e Alube. Guga Mendonça. Ô, Vitor, aí, de novo, será que pode repetir o sorteio? Vamos ver se vai de novo aqui. Daniel Mazzoni. Aí, Daniel Mazzoni. Carreiras, o São Paulo, se continuar assim, cai para a 2ª divisão no Brasileiro. Daniel Mazzoni. Eu vou falar o que o Andrés Sanches falou aqui pra gente nesse programa. O São Paulo está fazendo tudo certo para dar errado. Então, tire sua conclusão, Daniel. Certo? E agora Obrigado, aquele que um dia já Obrigado. salvou o São Paulo de um rebaixamento, já está com o São Paulo. O profeta Hernanes. Que não jogou absolutamente nada. Tá? E se você falou do físico do Goulart, o Goulart está vindo de uma cirurgia e não joga desde novembro. O Hernanes já realizou 10 partidas esse ano, amigo. Esse é o detalhe. Você acha, tem situações, né, Edgar? Você pode explicar muito bem isso. Esse jogador com uma perna só joga mais do que o outro. Existem situações que isso realmente acontece. Agora, você botar o cara num clássico desse daí, na casa do Corinthians, na casa do adversário, na condição que o Hernanes está, tá claro, tá visível que ele tá faltando fôlego ali, né? Aliás, falei 10 jogos, cometi um erro aqui, peço perdão. Na realidade, ele fez 2 tempos lá na Florida Cup, que vale então um jogo. Fez 2 pela Copa Libertadores, são 4. Fez um ontem 5, fez um de preparação 6 e um outro de querendo treinamento 7 jogos. Então. Situação difícil, viu? Mas o período de treinamento é que chama atenção, né, Edgar? Sim. Já era para estar dando uma resposta física. Um pouco melhor, não, né? melhor. Não ideal, não. Não, ideal não, e mas a gente um sabe pouco que o São melhor. Paulo tem tecnologia para isso. A gente sabe que o São Paulo é um time que tem uma tecnologia legal para deixar o jogador bem, né? Mas tá difícil. Aliás, o Refis foi legal a inauguração, porque eu fiquei o tempo todo ao lado do Juvenal Juventus e saboreamos ali uísques maravilhosos. Ele gostava, hein? Gostava. E aí o Turíbio olhava aqui, no Turíbio Ney de Barro, né? Eu falei, o presidente está convidando, eu não posso. Aliás, uísques maravilhosos, não. O uísque era maravilhoso, a quantidade de doses que foi maravilhosa. O Refis fica lá onde o Waze está perdido, não? Fica Carreiras, lá? Para com esse negócio, tá? Fica lá, porque o Waze você digita assim, freguesia, né? Freguesia. Ele tá parando entre o CT do São Paulo e do Palmeiras, eu não sei porquê. No muro? Tá no muro? Tá no muro? Não, mas agora falando sério, o Refis é ali também.
O São Paulo, eu fui na inauguração do CT, era um brejão lá, porque eu vi de sapato de cromo alemão estragar nesse dia ali, eu com a minha bonitinha botininha feita lá em Jardinópolis, viu? Não tive problema não, saí dali, lavei, engraxei, ficou novinho. Legal. Aí foi melhorando a qualidade dos gramados, dos vestiários, do alojamento, da piscina. Tele Santana, grande Tele Santana. Cilinho também, foi muito importante. Por hoje é só, Carreiras? Por hoje é só, por hoje é só. Voltaremos na próxima segunda-feira, sempre às 8 da noite, agradecendo muito ao Edgar Montemor, que é o executivo do São Bernardo Futebol Clube, o Tigre. O Tigrão. Miano, mas vai rugir. Não, eu que Depois agradeço. Que você veio aqui... Ele sabe. Ainda mais você falar pro Sérgio Soares que vai ter costela da Belém. Agora. Você vai ver só. Tô ferrado nessa aí. Eles vão ganhar, eu tô frito. Não, mas acredito. Obrigado pelo convite. Carreiras, Gurian. Sempre um prazer estar presente aqui. Um beijo pras filhinhas. Elas gostaram bastante. Tá. E sábado, São Bernardo e Santo André. Quem sabe aí já vem a primeira vitória. Legal. O horário do jogo? 15 horas. Maravilha. Que a torcida do São Bernardo possa prestigiar e lotar ali o setor. Olha lá, hein? Vamos lá, hein? A torcida do Ramalhão também. Vamos lá em peso, hein, pessoal? O Ramalhão também tá precisando da vitória. Tá. São Caetano também. Aliás, todos os times do ABC precisando de reação rápida. Menos o Água Santa, que tá nadando de braçada, Aliás, semana que vem vamos ver se a gente tem gente do Água Santa aqui com a gente também. Afinal de contas, o time de Diadema tem Água Santa. É, isso mesmo. E aí nada de graça. Legal. Muito obrigado pela sua companhia, pessoal. Excelente audiência mais uma vez. Muito obrigado, de coração mesmo. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, a partir de 8 da noite, aqui com o Futebol Mais Debate. Até lá. Valeu.